Boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Vai se acomodando aí onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, seja na praia, não sei se você já está de férias, estamos chegando no final do ano, o ano já está acabando, mas o podcast ainda não acabou. Ainda tem muito episódio legal, muita gente especial para compartilhar dessa mesa maravilhosa. Então, você continua fazendo parte. E a gente está muito feliz aí, chegando no final do ano, e a gente vendo que Deus foi abençoando esse podcast, foi abençoando cada conversa que a gente teve e nos edificando. E a gente espera que tenha edificado você também, a sua casa e a sua família. Bem-vindo aí, Vini. Obrigado. Tá tudo bem? Tudo certinho? Estou bem, graças a Deus. Estou vivo. Tá vivo, tá firme. Glória a Deus. Então tá bom. Cauê, bem-vindo aí. Tamo junto. À sua mesa. A voz do além. Tamo junto. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, a gente continua com uma promoção, né, Vini? Essa promoção, a produção falou que vai só até o final do ano. Até dia 31? Até dia 31. Às 23h59. Isso. Então aproveita essa promoção, porque ano que vem esquece, não vai ter mais, tá? Olha só. A gente vai ter outras promoções. Mas... Então aproveita que o like ainda está de graça, tá? E quem comenta ainda ganha oração. Olha só a bênção. Então essa promoção é imperdível. Esse podcast é sensacional, né, cara? Você viu? Não tem... Rapaz, o melhor podcast do mundo. Do multiverso. Do multiverso. Então, como o Vini falou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça-feira às 20 horas, um episódio inédito, exclusivo para você. E siga a gente lá no Instagram, @Juntos na Mesa. Estamos também no Spotify, Facebook. E vamos dar sequência aqui hoje. Nós temos uma pessoa muito especial aqui na mesa, uma pessoa... Ela é muito especial, eu amo muito ela. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando que ele é puxa-saco. Tem que fazer a média, né? É uma pessoa muito querida, uma pessoa que tive a honra de Deus me abençoar, uma pessoa muito importante para mim. Ela está aqui hoje, vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, vai ter um bate-papo super legal aqui conosco. Vini, quer fazer as honras? Eu faço. Faz as honras. É uma pessoa muito especial para mim. Ela foi minha discipuladora, né? Ela e o marido dela. Que nem eu comentei com a Daça quando a gente começou. No começo eu não estava dando nada para esse discipulado, eu fui só por conta da minha esposa. Mas eu saí de lá completamente edificado. São pessoas que têm muito para falar de Cristo, transpiram Cristo, respiram Cristo, e é Cristo na vida delas. E gostaria de chamar aqui para a mesa, né, que na verdade já está à mesa. A Lu, seja bem-vinda à mesa. Glória a Deus. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu não imaginei nunca estar assim, né, num podcast, numa mesa, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, quando Deus nos conduz, a gente tem que obedecer, né? Então, eu estou aqui muito feliz com 3 pessoas que eu amo muito, né, tenho no meu coração, né? Como o Vinícius falou, fez o discipulado comigo, o Cauê também, né? E o Rafa, né? Eu não preciso falar. O que o Rafa é seu, só o pessoal de casa entender? O Rafa é o meu filho do coração, o Rafa. Ele é o namorado da minha filha. Agora vocês entenderam porque eu falei que ele ia puxar saco. Mas nós também somos, porque ela é muito especial. É verdade. Que bom, eu só posso agradecer, né? É verdade. Lu, seja bem-vinda mais uma vez. Como nós costumamos dizer, a mesa é minha. Não, a mesa não é sua. A mesa não é mais sua. Nossa, a mesa não é mais sua. Eu não vou nem entrar nessa polêmica. Você viu que a mesa já não é mais minha, você viu? A casa é sua. A casa é minha, mas a mesa é nossa, tá? Tomaram conta da sua mesa. Tomaram conta. Tem uma plaquinha embaixo da mesa 0001, que é o primeiro ativo do podcast. Então é a mesa, entendeu? Não é nem a gente. Então assim, a mesa é nossa, então fique à vontade para que Deus possa te usar da melhor maneira possível, para que Deus possa falar daquilo que... para que você possa falar daquilo que está queimando no seu coração. Amém. Então, é uma honra te receber aqui. Obrigada. Obrigado por topar o desafio. Amém. Obrigado por gastar um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui à mesa com a gente. Então, fique à vontade para que possa Deus usar a sua vida para poder edificar a gente e edificar as pessoas que estão ouvindo também. Amém. Cauê, já que você está com a oportunidade, faz uma oração aí pra gente. Na verdade, ele passou 2 vezes, né, Vini? Você viu, né?
Ele passou 2 vezes. Calma. 2 vezes. É que eu tenho boas perguntas aqui, entendeu? Tô entendi. economizando aqui. Eu sei que é uma pergunta, ele vai falar assim, como é ter um genro maravilhoso? Ele vai falar essa pergunta, ele vai fazer, certeza que ele vai fazer essa pergunta. Ele vai fazer essa pergunta, certeza. Mas vamos orar para que Deus já continue nos abençoando e nos agraciando com a presença dele, que é o que é mais importante. Jesus, muito obrigado, nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, por este dia, por este momento, por esta hora que estamos aqui nesta mesa, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida da Lúcia, pela vida do Vini, pela vida do Rafa, pela vida da Tainá, da Maitê, pela vida da Késia. Senhor amado, pela vida de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos agraciar com a Tua presença, que o Senhor possa falar ao nosso coração, e que nós sejamos edificados, ó Pai amado, da melhor maneira possível, Senhor. Senhor amado, que as pessoas que estão ouvindo lá, ó Pai, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo da melhor maneira possível, Senhor. Senhor amado, que nós possamos ser canal de bênção para a vida delas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Lúcia, a primeira pergunta não é essa que o Cauê falou. Já respondi. É uma perguntinha-chave. Você que já assistiu alguns episódios, talvez você vai se lembrar, mas a gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, que é: o que é mesa para você? O que significa estar à mesa? O que representa a mesa no âmbito espiritual, terreno? O que você entende por mesa? Eu amo mesa. Eu acho que, para mim, assim, se eu tivesse que definir, mesa para mim é comunhão, é ensino, é aprendizado. Acho que na mesa você aprende a dividir, você aprende a receber, você é autêntico, é você mesmo. Né? Na mesa você se alimenta fisicamente, mas também espiritualmente. Eu entendo que a mesa assim, é algo que Deus tem muito prazer. E eu entendo que quando uma família se senta à mesa, ele senta junto. Então, para mim, mesa é bênção. Mesa é família, é união. Eu amo mesa. Eu acho que Deus também ama a mesa. E eu acho que a gente desfruta muito pouco da mesa. Né? Eu acho que a gente poderia aproveitar mais esse tempo com a família, esse tempo com os amigos, né? Com pessoas que a gente ama, porque a vida está tão corrida, está todo mundo tão atrás de tantas coisas e a gente está perdendo, eu acho, que esse valor de estar junto na mesa e bater papo e orar juntos, né? Como a gente fez agora. Eu acho que mesa tem espaço para todas essas coisas. E espiritualmente, né? Eu acho que é onde a gente senta com Deus, ele fala e gera intimidade, gera relacionamento. Então, é fundamental a mesa na vida de um crente, eu acho. Eu tive o privilégio de compartilhar algumas mesas com a Lu. Para mim, foram muito especiais, muito marcantes. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual mesa foi marcante para você na sua vida? Assim, um momento de mesa que você se lembra que foi muito marcante? Eu tenho algumas lembranças de mesas, de estar na mesa assim, muito, muito boas. Eu vivi algumas mesas, né, já muito especiais, muito queridas, que eu guardo com muito, muito carinho no meu coração. Mas eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de mesa, assim, que me conforta, que é uma boa lembrança, é minha mesa na infância com os meus pais. Eu sou de uma família muito simples, né? Eu tenho mais 3 irmãs. Então, apesar de ser uma casa simples, um alimento simples, uma família muito simples, aos domingos, por exemplo, sentávamos nós todos na mesa, na hora das refeições, na hora do almoço, era aquele macarrão de sempre, aquele frango de sempre, feito com todo carinho pela minha mãe, com um pedaço especial para mim, porque eu só comia um certo pedaço. E mesa, para mim, isso é você conhecer a pessoa, ela está sentada ali, você vai agradar. E mesa é você aprender a abrir mão, como eu falei, porque as minhas irmãs não reclamavam que aquele pedaço era para mim todos os domingos. Então, eu me lembro dessa mesa, assim, que era muito gostoso. A gente batia papo, comia ao mesmo tempo, e brigava uma com a irmã, outra com a outra irmã, e éramos corrigidas, e era um tempo muito bom. E eu me lembro, assim, que às vezes, quando era uma época que ainda se recebia muita visita, né? Hoje a gente não recebe muito. Quando vinham os primos, vinham os tios, a gente tinha uma mesa assim, mais ou menos. Então, minha mãe punha uma cadeira na ponta, a outra na outra, punha uma tábua para todo mundo poder sentar na mesa. Ninguém fazia o prato e ia para outro lugar da casa. Então, assim, é uma lembrança muito boa, né? Uma coisa assim que me deu o entendimento do que é a mesa, que eu trouxe para a minha vida depois, casada,
né? Mas eu tenho lembranças muito boas de mesa com as minhas filhas, né? Com o meu marido, quando começamos tudo, era muito bom. Sentar na mesa, aquele tempo do começo do casamento, né? De conhecer melhor um ao outro, são coisas que eu guardo muito no meu coração. E outras mesmo com as minhas filhas e com amigos, né? Com vocês, né? Todos vocês já se sentaram na minha mesa. Então, isso tudo é muito especial para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de momentos, eu sou ligada, isso faz bem para mim. Então, eu guardo essas coisas aqui no meu coração, na minha caixinha, porque isso me alimenta, isso me edifica, isso me faz muito bem. Uma das coisas que eu me lembro, eu comentava muito com a Das, que eu via quando a gente sentava à mesa, era o prazer que vocês tinham de servir. Ela não deixava eu colocar água no meu copo. Não, peraí, eu coloco, senão o Humberto coloca. Aí eu ia pegar, não, peraí, a gente coloca. O prazer em servir, não é tipo para mostrar, você via que realmente era um prazer em estar servindo a mesa, e eu acho isso tipo fantástico também, né? Porque nós somos servos de Deus, mas nós também podemos servir o nosso irmão, por que não, né? Com certeza, isso é uma bênção, né? E a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Porque é uma coisa tão simples, né? Você pôr um café, um chá, um suco, uma água, né? Não custa nada, e eu acho que isso é carinho. Eu acho que a gente precisa fazer. A pessoa se sente amada. Exato, entendeu? não é uma demonstração de... Eu sempre falo isso para quem é mais próximo de mim. Eu acho que a gente tem que amar as pessoas, isso é bíblico, a gente tem que fazer isso. Mas, para mim, falar é uma coisa ainda muito vazia. Eu sou uma pessoa que eu creio, que eu falo que eu amo, mas eu também falo através das minhas atitudes. Eu só falar que eu amo, tem o seu valor, é importante, tem que se fazer isso. Mas eu acho que amor dito tem que estar junto com atitude. Sim. Porque senão fica meio vazio, né? Aquela famosa frase que a atitude fala mais Exato. que mil palavras. Exato. Então, é bem isso, eu acredito. Muitas nisso. vezes, que na verdade, o falar foi muito banalizado, né? E aí, cara, só você falar, muitas vezes a pessoa não vai acreditar que você está fazendo aquilo. Mas um gesto, ele fala, nossa, realmente, cara, ele falou e ele cumpriu com o que ele fez. É a questão de você... Valida, né? De validar. E a Bíblia mesmo fala isso, que a sua palavra seja assim, sim, não. E é você validar isso. É você pegar e falar assim, não, eu te amo, tá, mas calma aí, você me ama só do... E é o que Jesus perguntou para Pedro, né? Sim. Pedro, você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Você me ama? Eu acho que o Pedro falou assim, cara, ele tá me tirando. Tá me testando. Eu falei 2 vezes, ele não te amo, Jesus. É verdade. E não, o te amo ali era, cara, demonstre com as suas ações. Não só de falar, mas demonstre com as suas ações. É bem e depois Pedro fez o que fez, ganhou almas, e quando foi crucificado, falou, cara, eu não sou digno de morrer como ele morreu. E era atitude, entendeu? Que eu acho que Deus espera isso de nós, filhos do Senhor, né? Ele quer que nós falemos, sim, mas que a gente tem que ter atitude, né? Porque o nosso testemunho é esse. Senão a gente fala, as pessoas nos veem falando, mas não vê a gente praticando aquilo que a gente fala, né? Aí não tem sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Né? Eu gosto muito dessa passagem porque nessa passagem Jesus e Pedro eles começam a entender, na verdade Pedro começa a entender realmente como é o relacionamento dele com Deus, porque na tradução original do grego Jesus ele pergunta, né? Ele falou assim, tu me ágape, que ágape que é o amor, né? Que transcende aquele amor incondicional. E aí depois quando ele pergunta pela terceira vez ele fala assim, tu me filéu, que é aquele amor tipo eu te amo, sabe? Mas de brother, assim, sabe? Né, não é tanto a ponto, né? E aí, Pedro fala, tu sabe de todas as coisas, eu te filéu. E Deus fala assim, então tá bom, apacenta minhas ovelhas, eu aceito esse amor até o ponto que você vai chegar no amor que você vai morrer por mim, entendeu? Aí no momento que Pedro ele morre, ele tá naquele amor ágape, sabe? Então assim, Deus ele te aceita da forma como você tá, da forma como você entende qual que é o seu amor por ele. Ele vai te aceitar mesmo assim, até você chegar ao ponto do amor ágape, Senhor, entender. Tu és tudo que eu preciso, eu te amo a ponto de morrer por você. Né? Até porque ninguém ama nada da noite pro dia, né? Eu conheci o Cauê hoje, eu não tô amando o Cauê amanhã. Você começa a gerar um carinho. O amor, ele vai baseado no conhecimento, na intimidade que você vai tendo com a pessoa. Então, conforme você vai ter intimidade com Deus, o seu amor por Deus vai aumentando. E o que Deus quer é um coração sincero. Exatamente. Você fala, Deus, eu te amo, eu faço tudo por você, vem qualquer coisa. Não, Senhor, também não é assim, né? Então, Deus ele quer a tua sinceridade. Aí o Senhor fala assim, então faz isso. Senhor,
É muito difícil. Eu estou fazendo um estudo com as mulheres da SESI. Que muito legal, inclusive eu escuto através da Daça. Opa, olha, e eu estava fazendo um estudo por causa desse estudo, né? E a gente está falando sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus, e eu achei muito interessante, porque em algum momento nos estudos que eu fiz, estava sendo colocado ali que às vezes a gente tem familiaridade com Jesus. Então a gente conhece Jesus, a gente fala de Jesus, a gente tem informações, mas a gente não tem intimidade. E Jesus não quer familiaridade com a gente. Ele quer ter intimidade, ele quer ser nosso amigo. Então, a gente tem que buscar isso, porque, às vezes, né, é isso que você está falando, às vezes a gente não ama a pessoa imediatamente, mas a gente vai aprendendo a amar conforme a gente conhece. E Deus quer isso, né? Sim. Ele quer ser achado por nós. Nós precisamos buscá-lo e ele vai se deixar encontrar. E, então, isso é um processo, né? E a gente vai amando cada vez mais, né? Na terça-feira porque a gente vai conversando disso. Que na passagem de Jeremias ele fala, né? Ele ia passar de Jeremias para ela. E serei achado de vós. Jeremias 1:29, se eu não me engano. E aí é o que eu estava conversando com o Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo E aí 12, 13, né? 29, né? 29, 12 e 13, né? E aí ele fala buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E serei achado de então, vós, isso diz o eu Senhor. frisei muito, porque isso é maravilhoso, E não aí é? era o que eu estava conversando com o Vini. Aí eu falei, maravilhoso. Vini, você já imaginou? Cara, você pega todos os deuses que existem na face da Terra. O único que pegou e falou assim, o único Deus, sobre todos os deuses, que pegou e falou assim, cara, eu sou acima de tudo, eu criei tudo, eu fiz tudo e eu tenho todo o poder. Mas eu vou me deixar achar por você. Tipo assim, cara, olha o privilégio que Deus está dando para que a gente olhe assim, sabe? É igual na casa do Vitor também, a gente comentou sobre isso. E aí o Vitor falou assim, mano, é a mesma coisa quando eu brinco com a Laura e eu ia me esconder e eu deixava o pé para fora. E aí na hora eu falei, cara, imagina, Deus deixa ser achado, ou seja, ele deixa as vestes dele para fora assim e fala assim, cara, ó, eu tô aqui. É só você, sabe? É só você me buscar. Ele te dá pista, sabe? E aí entra na questão do amor, do amar. Cara, olha o amor que Deus demonstra por nós e ele fala assim, e aí depois lá em Jeremias ele ainda fala que cara, bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. O futuro que desejais. Aí é que a gente comentou, cara, o futuro que a gente deseja é o quê? Aí eu estava comentando com o Vini, não é a faculdade, não é uma casa, não é um carro do ano, não é tipo, cara, é a vida eterna. O futuro que Deus tem para nós é a vida eterna. Quando o seu pensamento se alinha com o pensamento do Pai. Entendeu? É a vida eterna, o futuro que ele fala ali. Né? Quando você entende que não é a minha vontade, né? Isso é tremendo. Quando eu li eu sempre li essa passagem de Jeremias e sempre frisei muito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar-me de todo o coração. O que eu me pego nesse versículo é quando. Quando você me buscar, aí você vai me encontrar. Né? O Senhor não está escondido. Ele quer ser encontrado. Mas depois, eu tenho que buscar de todo o meu coração. E aí depois cara, beleza, tem uma chave aqui nesse versículo. Só que o versículo de baixo tem uma chave maior ainda. E serei achado de vós. Isso é. E, cara, olha o Deus que nós servimos, ele... Cara, e aí? Você pode me achar. Eu estou disponível. Estou disponível. Ah, mas... Não, lê o versículo de cima de novo. Ah, tá. Então, quando eu te buscar de verdade. Quando eu te amar de verdade. Quando eu te reconhecer de verdade. Exato. Eu não participei do episódio do Valtão. Mas o Rafa comentou, o Vini comentou. Sobre a questão do que ele passou lá. E Jesus questionou ele, falando assim... Muitas vezes nós falamos, vocês falam de mim e não me conhecem. É familiar, a gente é familiar, mas a gente não conhece. Essa foi pesada dele. Mas é difícil, né? Cara, é pra gente parar para pensar. Porque a gente está no momento que a gente precisa se posicionar. Sim. Né? Não dá pra gente só conhecer, né? Jesus é bom. Não, ele é bom. Porque você conhece Jesus porque alguém falou, porque o pastor fala todo domingo para você de Jesus, mas você mesmo não passagem de Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora não só na passagem de Jó, mas em Romanos 8, que foi o que a gente viu a ministração do Douglas lá na igreja na Livres Church, na igreja de Juliano Som, que era sobre filhinhos, sobre chamar Deus de Abba. Só que em Mateus fala sobre filhinhos, mas é um filhinhos diferente. Em Romanos fala sobre um filho. Tecno. Tecno é em Romanos e Ruios é em Mateus. Tecno é filhinho sobre... Cara, ainda você depende de ter uma dependência. E Ruios é um filho mais maduro. É aquele filho que conhece o pai de verdade. É aquele filho que quando ele olha para o pai e o pai olha para ele, já fiz coisa errada. E aí ele fala assim, cara, qual que é o tempo que nós estamos?
Nós estamos sendo filhinhos, chamando Deus de Abba e ainda dependendo e tomando leite. Ou nós estamos sendo filhos ruiosos que estamos... E aí ele entrou naquele versículo que vocês fizeram a peça. Que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. E aqueles filhos lá são filhos ruiosos. Os filhos são maduros. filhos maduros. É verdade. São filhos maduros de Deus. Filhos que, cara, batem o pé e falam assim, cara, Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é dono de tudo e é Ele que criou tudo. Ele criou homem e mulher e, cara, Ele criou desse jeito. Deus é isso, Deus é o dono da minha vida. São filhos maduros. Então, cara, quando ele... Nossa, na hora que ele falou isso, eu olhei pro Rafa e falei, mano, E é total o que o Valtão estava falando no último episódio também. Porque é aquele negócio, o filho Tecnon, né? O filhinho, quando acorda, pensa que Deus está ali igual um garçom, né? Fala assim, ó, então vai anotando aí, eu quero isso. Anota aí, Deus, não vai esquecer. E já o filho ruioso, o filho maduro, fala assim, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Porque Deus não é o nosso servo, nós somos servo dele. Ele não está aqui para nos servir, nós temos que servir ele. Eu acho que a gente às vezes trata Deus como aquele gênio da lâmpada. Né? Você aparece, quais são os seus desejos? E você fala, e a gente inverte, né? Ele passa a ser o nosso servo e nós os senhores. E a gente tem que ter esse discernimento muito claro na nossa mente. Né? Nós somos servas, e nós somos servos, né? Ele é o Senhor. É a vontade dele que é plena, perfeita e agradável. Né? Que é boa, perfeita e agradável. Eu mandei um vídeo para a Tainá, de uma menininha que ela estava sentada no sofá. E aí ela, ô pai, troca de canal para mim. Aí o pai voltava para a cozinha. Ô pai, não quero outro desenho. Aí voltava. Aí ela, ô pai, aí ele, oi, faz um leite para mim. Aí, beleza. Ô pai, aí ela olhava assim. Aí ela... Te amo. Aí ele dava uma sorriso. Mas tem como trocar de canal para mim de novo? Aí, na hora de você falando isso, aí esse vídeo me veio à memória. E, cara, nós tratamos Deus do mesmo jeito. Tipo, a gente chama o pai. Eu quero isso. O pai, eu quero aquilo. O pai. E aí, quando a gente vê que... Não, calma aí, eu acho que eu pedi demais. Deus, muito obrigado. Que não sei o quê. Aí, no final da oração... mas, sabe aquele negócio? Podia fazer assim. A gente trata Deus do mesmo jeito. Não é? Do mesmo jeito. Por isso que a vida cristã é algo que vai acontecendo, né? Você tem que ir amadurecendo, né? Você tem que chegar nesse nível e não é fácil, não ser mais né? menino, né? Mas e não é fácil. Não é difícil demais, né? É muito complicado. Lúcia, falando um pouquinho, até o Vini já comentou um pouquinho, né? Até você no começo. Hoje você está lá na SESI, você e o Humberto, vocês estão discipulando casais, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente como é estar com casais na mesa, as dificuldades. Eu acredito que eles vão para ser ensinados, mas vocês também acabam levando muitos aprendizados nesses tempos de mesa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ministério, como surgiu, como é exercer esse ministério. Esse ministério chegou na nossa mão assim, sem nunca nós imaginarmos que um dia nós íamos fazer isso, né? Nos casamos e começamos com um casamento que tivemos algumas dificuldades no começo, adaptação, somos ainda muito diferentes, né? Mas a gente tinha a visão de que nós íamos continuar casados, independente do que acontecesse, e que era um compromisso. Então, nós nos demos muito bem, né? E as pessoas falavam muito sobre isso, né? O casamento de vocês, o relacionamento de vocês. E eu sempre, assim, com o pé atrás em relação a isso, porque eu falava, ai, Deus, é tão estranho ficar falando que o meu casamento é tão bom, que eu tenho uma família tão abençoada, é muito... Eu sempre, né, saía pela tangente, desconversava. E Deus começou a falar no meu coração, né? Eu te dei. Então, isso precisa ser usado em prol do meu reino. E você precisa admitir que você recebeu um presente, porque eu pedi, Humberto pediu. Então, a gente fez tudo correto, e o Senhor nos abençoou, porque o Senhor é fiel, né? E fomos levando a vida. Um dia, um casal quis ser discipulado na SESI, e o pastor Daniel nos chamou e falou, olha, eles querem um discipulado, a gente ainda não tinha essa questão, isso já faz uns 10 anos, vocês aceitam, né? E eu... Humberto, sim. Né? Eu fui para casa muito brava com ele, né, aquele dia. Eu falei, Humberto, mas nós nem pensamos, como que nós vamos fazer isso, eu não faço ideia, né? E ele com aquela paciência, né? Calma, Lúcia, vai dar tudo certo, nós vamos ensinar o que nós estamos vivendo, né? Eu falei, mas não é tão simples assim, né? Mas aceitamos. E foi uma bênção, assim, eu descobri algo que eu amo fazer, que eu tenho muito prazer em fazer, faço assim com todo o
o meu coração. Não é fácil, porque as lutas vêm mesmo, né? Quando a gente começa a trabalhar com o casal, com família, com o relacionamento, é algo que o inimigo se levanta na minha casa. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Humberto sabe o papel dele, o meu marido, né? Como o chefe daquela casa, como cabeça daquela casa. Então, ele se posiciona para nos cobrir, a mim, as nossas filhas. Mas é muito prazeroso. E se abriu uma porta, né? Depois daquele primeiro casal, outros vieram e foram vindo, e a gente foi melhorando, assim, dentro da direção do Senhor, com a capacitação do Senhor. Descobrimos que podíamos assim, edificar algumas vidas com o nosso testemunho, com algumas experiências que a gente tinha passado. E aí a gente entende muita coisa que a gente passou, que na época a gente não entende, mas depois o Senhor fala, está vendo, agora esse casal está precisando. E você sabe exatamente o que eles estão precisando, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. E aí começou, né? E foi assim, tem sido muito bom. E como você falou, Rafa, eu espero que seja bom, que esses casais sejam edificados, mas nós também somos muito, né? Porque é uma reciclagem que a gente vai fazer no nosso casamento, no nosso relacionamento, porque é aquilo que a gente estava falando. Não dá para a gente falar uma coisa e não praticar, né? Apesar de que, claro, eu nunca me coloco nesse lugar de ser exemplo para as meninas e Humberto para os meninos. Somos exemplo, mas até um certo limite, né? Porque falhamos, porque o nosso casamento ainda tem muitas coisas que precisam ser acertadas. Eu como esposo, Humberto como marido, como pai. Então, nós compartilhamos algumas coisas, mas a palavra é ministrada para todos, né? Sim. Para nós, no nosso tempo diferente de casamento, né? Nós vamos fazer 30 anos, mas Deus continua trabalhando no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família. Então, a gente pode ter o prazer de compartilhar isso com esses que estão começando, dar uma base, né? Porque hoje o casamento é algo tão desvalorizado, né? Tão banalizado. É isso que eu ia perguntar para você. Como que você tem visto hoje? Eu acho que hoje, quando você, o Rafael e a Kézia, né, acho que devem ter ouvido. Eu ouvi isso há 30 anos atrás, quando eu me casei. E vocês hoje estão ouvindo, acredito, a mesma coisa. Quando eu comentava com alguns amigos, né, na época eu trabalhava em um banco, e aí a gente começou a falar, e eu lembro que muitos deles chegavam a falar para mim, você tem certeza que você vai fazer isso? Sua vida vai acabar, pra que né? Você vai fazer isso? Exatamente. Que furada! Não! E eu confesso assim que na época eu olhava para um lado e olhava para o outro, né? E eu pensava, Deus, eu sempre quis me casar. Eu sempre quis ter uma família. Eu entendo na minha vida, eu, Lúcia, que Deus tinha esse ministério para mim. A minha família é o meu primeiro ministério. Então, eu busquei muito isso em Deus. E, então, por isso que eu creio que Deus me deu o que me deu. Não porque eu sou boazinha, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom, né? Então, Ele me deu algo muito precioso. Mas era muito engraçado. Quando eu via isso, eu lembro que eu também fiz um discipulado, mas foi um discipulado bem, assim, bem reduzido, diferente do que a gente faz hoje, com a Leila. E eu levei essa questão para ela, né? Eu falei, Leila, eu tenho um pouco de medo, porque eu olho para uma amiga, eu olho para uma outra pessoa, eu olho para irmãos na igreja, e são casamentos que me assustam um pouco, né? Eu não quero isso para a minha vida. E ela falou assim, Lúcia, você está olhando para o lado errado. Não olha para o que está errado, para os casamentos que não estão dando certo. Olha para os casamentos que estão dando certo. E aí, naquela hora, me deu eu falei, é isso, eu estou olhando o que não tenho que olhar. Né? Eu tenho Deus que está me dando a direção, que está confirmando isso que Ele tem para mim. E aí eu comecei a olhar para esses casamentos. Falei, eu quero um dia ser assim. Eu quero um dia ter aquilo no meu casamento. Eu quero aquilo para mim. E aí foi um exercício que nós começamos a fazer, né? Eu e o Humberto. Quando eu brinco com as meninas com quem eu faço discipulado, que quando a gente casa, a gente leva uma malinha para o nosso casamento, né? Eu quero isso na minha casa. O que tem na minha casa eu vou levar para mim. Isso, eu quero. Tem muito carinho, tem muita conversa, tem muito amor, tem muita compreensão. Porém, sei lá, tem insubmissão da minha mãe. Estou dando um exemplo, né? Tem uma insubmissão da minha mãe. Isso você vai deixar de lado, né? Tem falta de comunicação. Isso você vai deixar numa malinha lá na casa dos seus pais. Porque isso não te pertence. Você pode fazer totalmente diferente no seu momento. Eu vejo assim que os casais às vezes têm muito medo, né? Porque eu estou começando, como que vai ser? Aquele medo de ser, né? No caso, cabeça, as meninas serem a mulher do lado submissa, a mulher, como diz lá em Provérbios, né? Aquela mulher que edifica o lar. E por quê? Porque hoje o discurso está totalmente invertido, né? Não precisa ser assim, cada um tem a sua vida, né? A gente casa, porém você continua a ter uma vida de solteiro.
Eu acho que hoje o maior problema que eu lido muito com as meninas e com os meninos não, porque meninos não se casam, eu sempre falo isso para quem é filho, né? Quem se casa são adultos, né? Então, eu sempre falo isso. A gente tem que estar atento, né? Porque assim, o inimigo se levantou em relação a isso, né? E a gente deu espaço. Então, hoje o casamento está banalizado, não tem mais... Eu sigo o meu caminho, você segue o seu. Então, eu acho que eu tento resgatar isso, que está na palavra sobre o casamento. Casamento é um. E casamento é compromisso. Eu entendo isso e bato muito nessa tecla, né? Claro que é amor, claro que tem muitas outras coisas envolvidas, mas é compromisso. A palavra fala para a gente, assim, sim, não, não. Se eu disse sim, eu vou continuar dizendo sim para mim, para o meu marido, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não importa o que tenha acontecido, né? O casamento são fases, o amor vai mudando, o relacionamento vai mudando, e a gente tem que ir se adaptando e continuar a lembrar, eu tenho um compromisso. Quando eu me casei, como eu falei para vocês, a gente é muito diferente. Até hoje nós somos muito diferentes, né? E eu creio que, na época, quando eu me casei, eu pensava, opostos se atraem. Então, eu me casei muito assim, confiante nessa palavra. Hoje eu não penso mais assim. Para mim, o que atrai são iguais. Porque fica muito mais fácil o relacionamento. Mesmo propósito. Eu acho. Então, eu acho assim, complicado o casamento, né? Não acho complicado, eu acho que é muito simples. O Senhor diz, Ele nos dá toda a orientação, então a gente não precisa fazer errado. Você faz errado se você não for estudar a Bíblia, entender o que Deus tem como casamento, o que Deus quer fazer através do casamento, através da construção da família. E cada um tem que saber o seu papel. E hoje os papéis estão invertidos, né? A gente encontra muitas mulheres que são cabeça da sua casa e muitos maridos submissos a elas. Hoje virou uma coisa muito comum isso, né? Porque é cômodo, eu acho, para o homem não ter que assumir esse papel, porque é difícil, né? As meninas falam, quando eu vou falar sobre submissão, mas submissão, e é difícil. E eu sempre falo para elas, ser submissa a um homem que serve a Deus é muito tranquilo. O nosso papel, a nossa parte, é muito mais fácil do que a de vocês. Porque o que Deus pede de vocês, né, que vocês tratem as esposas como Jesus tratou. Ele se entregou pela igreja. E esse é o papel de vocês. É muito mais difícil. Eu entendo. Então, eu sempre falo para elas, vamos facilitar isso. Né? Vamos ser uma esposa cheia de mimimi. Criança, porque criança não se casa. Quem se casa são mulheres adultas, que tem que ter uma postura de adulta, né? Um comportamento de adulto, uma fala de adulto. Tem que saber que você está entrando num momento na sua vida que você tem que abrir mão de outras coisas. Não dá para ter tudo. A vida de solteiro e agora a vida de casado é diferente, são momentos na vida da gente, são processos. E a gente abre mão, né? E a gente tem que assumir as consequências das atitudes que a gente toma. E o casamento tem consequência. E a gente tem que estar pronto para isso. As pessoas costumam levar para o casamento as coisas que elas não conseguem fazer quando elas estão solteiras. Muitas vezes pelos pais não autorizarem, muitas vezes por não ter a condição de fazer. Às vezes como escape, né? Na minha casa não pode vou casar porque vou casar porque eu não posso fazer isso e aí depois que eu casar eu posso fazer. E aí é um pensamento errado, porque a gente sempre conversou a Tainá e a gente sempre conversou com o pessoal e falou, cara, casamento é renúncia. A partir do momento que você entrou no relacionamento, entrou no namoro, é renúncia. É renúncia. Você renuncia tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você acha que você é, para você poder fazer aquela pessoa feliz. Sabe, Cauê, eu penso assim, é você colocar a Tainá em primeiro lugar e ela fazer a mesma coisa com você. Enquanto a gente estiver querendo, eu estou em primeiro lugar, esquece. Não vai dar certo isso nunca, né? Porque por isso que eu falo, a gente casa para fazer o outro feliz. Porque aí ambos vão ser felizes. Uhum. Agora, se a gente se casar pensando, ele vai me fazer feliz, ele vai realizar os meus sonhos, ele. E ele, como é que fica nessa história? Uma coisa que o pastor Daniel falou no nosso casamento, ele falou assim, entenda uma coisa, você está casando não é para você ser feliz. Não é mesmo. Você está casando para você fazer ela feliz. Exato. Só que automaticamente, quando você entende isso e você faz a outra pessoa feliz, automaticamente você está sendo feliz. Porque você tem prazer naquilo que você está fazendo. Não, e você vai colocá-la como prioridade. Sim. Ela vai colocar você como prioridade. Os dois vão ser felizes, mas muito felizes. Uma reciprocidade mútua. Então, uma aliança, uma verdadeira aliança. Isso é uma aliança. E a aliança não se quebra. Não. Né? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Porque casamento é casamento tem que dar certo a partir do momento que você fez a sua escolha
E dá certo, porque Deus abençoa o casamento, né? Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Mas eu A vou gente deixar tem quieto. que querer. Eu penso que para um casamento dar certo também, além das renúncias, é ambos estarem no mesmo propósito. Não tenha né? dúvida. Uma das coisas que eu alinhei muito com a minha esposa, com a Daça, antes de se casar, é o propósito que Deus tinha na minha vida. O chamado que ele tinha, que eu não queria, mas era o que ele tinha. Então eu falei assim, ó, não é algo que eu quis, que eu falei assim, Senhor, eu quero ser. Não, mas é o que o Senhor tem para mim. Você está disposta a caminhar comigo, a gente enfrentar, porque vai ser passa luta. a ser o propósito dela também. Exatamente. Então a Vai gente ter que aturar alinhou os muito, desabafos. Né? então a gente Apoiar. alinhou muito os propósitos, né? Isso é fundamental. Comunicação no casamento é fundamental. Porque senão, aí, por exemplo, assim, só um exemplo bem tolo. Um quer ser jogador de futebol, a outra quer ser, sei lá, costureira, um exemplo. Aí um vai ficar viajando, o outro vai ficar por aqui, aí são propósitos distintos, né? Então tem que ser tudo jogo bem desigual, alinhado, né? Exato. E casamento é parceria. Você tem que estar. Eu sempre falo, é uma equipe, né? A gente está jogando junto para fazer o gol. Então a gente está junto ali, né? Olha que Os- sogra maravilhosa, dá até exemplo de futebol, né? Como se eu Sensacional. entendesse muito de futebol. Mas não é, é uma equipe. E às vezes a gente vê um casal muito assim disputando, né? As pessoas entendem como jogo, só te cortando. As pessoas entendem como jogo desigual, só a questão de um ser cristão e O o outro outro não. servir a Deus, o outro, mas E o não outro é. não. Mas não é só isso. É a questão igual o Rafa falou do propósito. É, Cara, se os dois não tiverem a mesma visão, alinhados. se os dois não vai tiverem ser. é a mesma coisa. É, nós temos que comprar uma casa por conta da nossa princesinha que está chegando. E imagina se eu tenho se a Tainá tem a visão de comprar casa e eu tenho uma visão de fazer outra coisa que não seja aquilo. Cara, não, tipo, não vai. Os dois vão correr cada um para um lado. Então, é a mesma coisa estar dentro de um barco, um remar para um lado e outro remar para o outro, mano. O barco vai ficar fazendo assim, Eu vou vai dar contar volta. um exemplo meu particular. O que aconteceu? A gente casou e fomos morar num apartamento alugado. E aí, enfim, planejamos ficar ali muito tempo. A dona desse apartamento tinha ido para o Japão e a gente pensou, podemos programar a nossa vida pensando em morar nesse lugar. E um ano depois ela chegou, voltou e falou, olha, eu quero apartamento. E o Humberto não é muito correto, ele é muito certinho com essas coisas. Ele falou, Lúcia, nós vamos entregar o apartamento. Eu falei para ela, é a casa dela, ela tem direito de voltar. E eu pensando, vamos para um outro apartamento, tá tudo certo, né? Já pensei, comecei a pensar. Engravidei nessa época e pensando, né? Vamos. E o Humberto chegou para mim e falou, Lúcia, eu vou alugar uma casa assim, completamente diferente do que eu tinha imaginado, né? Assim, a casa era no terreno onde nós moramos, onde construímos a nossa casa. Mas era uma casa muito simples. Lá era um terreno bem grandão, uma casa bem lá no fundo, um terreno para frente e tal. Eu olhava para aquilo e falei, eu não vou morar nesse lugar. E eu sou muito tranquila, mas eu sou muito... Não é muito fácil conviver comigo. Eu sou meio turrona, eu sou meio teimosa. Mas Deus está trabalhando na minha vida. E aí o Humberto falou, vai ser assim, assim. Eu falei, eu não vou. Ele falou, vai. Eu falei, eu não vou. E ele falou, Lúcia, decidido, nós vamos. E eu comecei com aquela história. Né? Oh, eu estou grávida, onde você viu? Eu vou fazer isso, você está fazendo isso comigo, não sei o quê. Eu quero ir bem, eu quero estar tranquila, né? E graças a Deus, ele é um homem, assim, muito... Ele sabe, assim, ele é o cabeça de casa, né? E ele sabe o lugar dele. E ele falou assim para mim, Lúcia, nós vamos. Deus me falou isso, nós vamos. E eu, ai, Senhor... E falei, chega uma hora, né, que eu tenho aprendido a não brigar muito com Deus, porque não adianta, né, a gente perde. E chegou uma hora que eu me rendi. E fomos para cá, para aquele lugar. E eu falo para o Humberto hoje, né, como eu não tive visão, porque Deus queria nos dar aquele terreno, naquele bairro, naquele lugar. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas quando Deus falou, ele pensou, eu vou obedecer, vai ser bênção para mim e para minha família. E eu não. Por isso que eu falo a questão do marido se posicionar. Se ele tivesse ido por mim, eu não sei hoje se nós estaríamos morando, aonde estaríamos morando, como estaríamos morando, estaríamos pagando aluguel, eu não sei. E Deus tinha tudo preparado, né? E eu glorifico a Deus porque o Humberto falou, vamos. Mesmo eu indo chorando, eu indo sofrendo. Claro que depois isso passou, e eu entendi, a gente conversou, e Deus trabalhou no meu coração, e ficou tudo bem. E eu fui muito feliz naquela casinha onde eu morei por muito tempo, onde eu fui mãe naquele lugar, a minha filha nasceu, e depois Deus nos deu aquele terreno, pudemos construir a nossa casa, e Deus foi abençoando cada fase. Mas porque muitas vezes a gente é menina, a gente não entende, né? E por isso que cada um tem que cumprir o seu papel, o homem tem que saber se posicionar.
E a mulher tem que saber se posicionar também. Eu acho que a gente pode conversar, a mulher, né, pode se expor, pode dizer, eu gosto disso, assim, não, quero isso, penso nisso, mas ela tem que saber o lugar dela. A decisão final é do cabeça da casa, da família, né? Porque Deus fez desse jeito. Não tem como a gente ir contra, né? Deus decidiu que vai ser. Existe uma hierarquia no casamento. É Deus, o marido e a esposa, né? Que eu não vejo que está atrás, eu não vejo que está submissa a ele nesse sentido de ser uma empregada. Ela está do lado, né? Debaixo da mesma missão, né? Aí o casamento acontece e é bênção, né? Então, já que você tocou nesse assunto, algumas pessoas confundem a submissão, né, com a escrava do marido ali, né? Explica um pouco sobre isso para que o pessoal de casa possa entender que a esposa, a submissão não tem a ver com o marido ser chefe da esposa, exato. Mas estar estar lado a lado ali com uma ordem missão. de Deus. Sim. Eu acho assim que quando Deus une um casal, ele deixa muito claro qual é a posição dele e qual é a posição dela, né? É muito claro na Bíblia. Eu, às vezes, converso com algumas mulheres que falam assim, Lúcia, a submissão não é bem assim, né? Isso já mudou. Eu não penso assim. Eu penso que a mulher tem que ser submissa ao marido. Eu não penso que isso mudou. Então, eu tento ser submissa ao meu marido. É um exercício todo dia. E as moças que eu discipulo, eu levo isso para elas. É algo que elas precisam aprender e exercer. E as meninas que estão se casando hoje não aprenderam a ser submissas, porque é uma palavra que não... O feminismo está maior do que o ser submissa. As mães provavelmente não ensinaram. Eu converso com muitas delas que a mãe vai ser independente, vai cuidar da sua vida. Para que ser dependente de um homem? E eu vejo assim, entendo dessa forma como uma dependência. Eu acho que uma mulher submissa é uma mulher que é cuidada pelo marido. É um homem que teme a Deus, que recebe de Deus uma capacitação para cuidar da esposa e para cuidar da família. Então, se ele estiver no lugar dele e ela no dela, a gente só é abençoado. Porque é um homem que não vai te tratar como uma empregada, não vai te tratar como uma serva, não vai te tratar como qualquer pessoa. Ele vai tratar você como Jesus trata a igreja. Gente, tem modelo maior do que isso, de amor? A igreja erra, a igreja peca, a igreja se afasta, e Jesus continua amando. E Jesus vai lá. E Jesus diz que ama, que aceita de volta, que perdoa, que recebe, que não quer ficar longe dela. Por mais que ela esteja cheia de manchas, né? Ele fala, eu vou te limpar. Eu vou te santificar. Fica perto de mim. Então, a esposa, eu penso dessa forma. É essa submissão que eu acredito, que eu entendo que seja a bíblica. É estar debaixo de um homem que ama a Deus e que vai me tratar da melhor forma possível, né? E que me trata, no meu caso, desta forma. E é assim que os maridos têm que tratar. É o exemplo que nós temos. Então, ser submissa a um homem desse, que tem esse tipo de atitude, que te trata com carinho, com amor, que te trata com compreensão, que se coloca no seu lugar. Quantas vezes o Humberto se colocou no meu lugar e falou, você está cansada hoje? Com as crianças pequenas, né, na época. Você está cansada, então deixa que hoje eu cuido delas. Final de semana, durante a semana não. Mas final de semana, sim. Então, é isso, é parceria, e é entender, e é cuidar da esposa como a Bíblia fala, né? Então, eu não vejo problema nenhum com a questão da submissão. Não é fácil, porque eu, quando me casei, por exemplo, eu sou filha eu tenho mais 3 irmãs, eu sou a terceira. Quando meu pai faleceu, a minha irmã, a mais velha, tomou essa liderança da nossa casa, para cuidar de nós, menores, e da minha mãe. A minha mãe, uma mulher, sempre foi muito independente, dona do nariz, fazia, acontecia. Mas, quando meu pai faleceu, eu conheci outra mulher. Ela ficou frágil, ela precisava muito de nós. E a minha irmã, então, assumiu esse papel. Minha irmã se casou, a minha outra irmã, entre eu e a mais velha, assumiu esse papel. E a minha irmã depois se casou, e eu falei, agora o papel é meu. E é muito bom a gente mandar, né? É ótimo a gente decidir as coisas, né? E minha mãe ficou nesse lugar. Então, eu falava, vamos comprar uma Bíblia? Ela falou, vamos comprar uma Bíblia. Você fala, Lúcia, precisa comprar uma caneca esse mês. Eu falei, não, esse mês não vamos comprar. E estava tudo certo. E é muito bom isso, né? E me casei. E levei esse comportamento para o meu casamento. Levou né? a malinha. Levei a malinha, que eu ainda não tinha esse discernimento, né? E fui. E eu trabalhava num banco, então o Humberto recebia e mandava todo o salário dele para mim, conta porque era mais fácil para a gente administrar, né? A gente. E o que eu fazia? Eu decidia tudo. Vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Tá? Aí ele falava, esse mês vamos fazer tal coisa. Eu, não dá, porque eu já fiz tal coisa, porque eu já resolvi isso. Tá?
Isso foi acontecendo algumas vezes, né? Um dia ele me chamou para conversar e falou, Lúcia, a gente vai conversar. Eu falei, tá bom, o que foi? E ele falou assim, a partir de hoje eu vou administrar as nossas finanças, né? Eu fiquei ofendidíssima com ele nesse dia, porque eu falei, eu quero ajudar você, eu estou aqui tentando te dar um apoio, e você está bravo comigo, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo ali. A partir de hoje, eu vou organizar. Eu falei, tá bom, vai, pode fazer. Aquela coisa brava, né? E aí ele falou, a partir de hoje não se faz mais nada nessa casa sem eu saber, sem eu deixar, sem eu querer. Tá bom. E eu, como eu falei, né, eu não sou uma pessoa muito simples, muito fácil, né? Tá bom. Eu ia gastar R$1, eu falava para ele, ligar. Vou gastar R$1, posso? Pode. Só de birra. Só de birra. Ele pode. Tá bom. Eu ia gastar R$2. Eu não sei o que. Pode? Pode. Aí um dia ele falou para mim, Lúcia, por favor, né? Você sabe o que você pode e o que você não pode. Eu falei, não, mas eu entendi, Deus falou ao meu coração, Lúcia, você precisa começar do zero. Então, sim, você vai pedir para ele, se você tiver que gastar R$1, você vai pedir a permissão do seu marido, porque é um exercício. Para você aprender essa questão da submissão, para você aprender, você vai ter que começar do zero. Então, aí eu comecei a fazer por temor. Então, eu pensava, eu vou gastar R$5. Aí eu pensava, não, eu vou ligar primeiro para ele. Aí eu falava, ele fala, Lúcia, por favor. E aí, lógico, com o tempo eu fui entendendo essa questão, né? Mas para mim foi um tratamento assim muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo. Mas eu entendi o que eu tinha que fazer. Então, por mais que eu ficasse brava com essa questão, era uma coisa comigo mesma, né? Eu tinha que aprender. Então eu comecei de pouquinho, mas foi um exercício. E eu queria ser uma mulher submissa, porque eu entendia que isso ia abençoar o meu casamento, ia me abençoar. E eu entendia que o Humberto estava tentando fazer as coisas corretamente. Eu falei, então, nós somos uma equipe. Para o gol acontecer, eu também tenho que fazer a minha parte, né? Então, foi isso. Deus começou a tratar com ele também. E começou a tratar, confesso, muito mais comigo do que com ele, porque ele tinha já um discernimento que eu não tinha. Eu era muito menina, muito mimada. Então, Deus tinha que falar, peraí. E aí eu fui aprendendo, né? E aí eu entendo também, porque eu passei por tudo isso, para hoje poder orientar as meninas que estão as moças que estão se casando, porque eu sei o que elas passaram, o que elas pensam, ou eu sei o que elas passam, o que elas pensam, a dificuldade que é, né? E porque também hoje o mundo prega muito isso, né? Você vai ser submissa, você vai ser uma empregada, você sabe que você vai, né, ser tratada dessa A questão forma. da submissão não quer dizer que a mulher não possa trabalhar. A questão da forma submissão nenhuma. não quer dizer que a mulher não possa ter o seu emprego. De forma nenhuma. Não é isso. Não é isso. E Ela as continua pessoas- sendo uma pessoa. Isso. Né? Continua sendo a esposa, continua sendo a mulher da questão da casa. Cara, eu passei por 2 anos de desemprego e não tenho nenhum problema e nenhuma vergonha em falar que quem sustentou durante os 2 anos, primeiramente foi Deus e depois foi minha esposa porque ela trabalhava. E glória a Deus por E isso. glória né, a Deus por também? isso. Glória a Porque Deus. assim, Deus colocou uma pessoa que tem a mesma visão, que tem o mesmo propósito, Caminhando junto. que caminha junto e fala, cara, hoje você não consegue porque está desempregado? Não, tá aqui, a gente vai Isso é junto. casamento. Isso, entendeu? E isso mostrou que o papel se inverteu? Não, De forma nenhuma. pelo contrário. Cara, então tá bom, você tá... Não, as coisas aqui Mas eu a gente tem ideia, eu acho, que quem mantém a casa é o cabeça. E quem não mantém é submisso, né? E não é assim. Às vezes a mulher ganha mais, Sim, não há problema. não tem problema Não nenhum. vejo problema nenhum. E, cara, se a questão do homem ser o cabeça e da mulher ser a submissão e os dois estejam lado a lado, se os dois estão lado a lado, se os dois estão andando junto, cara, o que é meu é seu e o que é seu é meu e o que era Não é uma de nós questão dois é nosso. não é uma questão de hierarquia. Não é questão de hierarquia. E as pessoas banalizaram isso e falam assim, não, o seu dinheiro é seu dinheiro. Você administra, né? A sua Você parte. administra, você não sei o quê, você isso, você aquilo outro. E eu acho que essa é a dificuldade do casamento, é que é nosso. É difícil você falar assim, agora isso aqui é nosso. Sim. Nós resolvemos. Os problemas são nossos. As bênçãos são nossas, né? Nós administramos. Porque a gente quer, eu resolvo, eu faço. E não é assim o casamento. Eu acho que a maior dificuldade hoje do casamento é você ter essa visão de que somos nós. Não sou mais eu, não é mais você. Agora somos nós. Né? A gente tem que ter essa visão. Porque a gente casa querendo manter essa individualidade que não dá mais. Né? Continuamos sendo 2 pessoas. Sim, é o mistério de Deus isso, né? É 2 que São são 2 pessoas diferentes. que são que moram que Deus em- olha, vê 2, mas ele vê um. vê um só. Né? É uma coisa, é um mistério de Deus. Não quer dizer que você tem que ter uma conta conjunta para você administrar, porque o marido pode ser gaste mais que a esposa pode ser que seja mais controlada que o marido, ou vice-versa. E, cara, não necessariamente aconteça o que aconteceu com a Lúcia. Ó, eu agora vou administrar. Mas, cara, de repente a esposa é mais administradora do que o cara. E o cara, eu já trabalhei com
com um menino que, mano, todo mês ele queria comprar o tênis. Ele era casado e tinha um filho. Todo mês ele queria comprar um tênis. Todo mês ele queria comprar um tênis. Então, aí, quem que era o controlado da situação? Será que era ele ou era a esposa? É uma mulher sábia, né? Entendeu? Então, assim, cara, posso deixar minha esposa administrar? Não vejo problema, não. Não tem problema nenhum. O meu marido vai administrar se ele tem maior controle? Não tem problema nenhum. Mas aí o que você falou é comunicação. É um propósito só. Ah, não vou deixar de administrar porque é o meu dinheiro. Ah, então calma aí. Tem uma divisão no meio, então você não é marido e mulher. Vocês são duas pessoas morando dentro do mesmo lar, que deitam na mesma cama e só. E não tem um relacionamento. Entendeu? Então, tem essa questão. E as pessoas banalizaram por conta disso. Que é o que você falou. Ah, não, você tem que ser independente. Você não tem que ser submisso. Cara, a questão de ser submissão é igual o Vini falou, não é você ser escrava, não é você ser dependente. Cara, você tem que ser dependente de Deus. Exato. E a partir do momento que você é dependente de Deus e você entende o propósito de Deus na sua vida... Não é? Você vai ser muito bem... A mulher, né, a esposa, vai ser muito bem tratada, né? Sim. E a gente não precisa ter medo, né? As meninas, eu acho que as moças têm muito medo dessa questão, né? Tipo assim, mas eu vou ter que, sei lá, tirar a toalha que ele toma banho que deixou lá no banheiro, né? E eu falo, gente... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que essa questão é uma comunicação. Né? A casa é nossa, o manter a casa, o manter o relacionamento é do casal, né? Então, se um pode fazer, o outro também pode, né? O lavar uma louça, o lavar um banheiro, não é da mulher, casa, não é o da mulher. É do casal. Se hoje você pode fazer, faça. Se amanhã ele pode fazer, faça, né? Não tem problema nenhum. E acho que tem muita relação assim com também tratar feridas, né? Então, às vezes a referência que a mulher tem é do pai ou do avô que tratou mal a mãe, que bateu. Exato. E não sei o que. Então, se eu não me posicionar, vai acontecer a mesma coisa comigo, né? Então, não, é o que você falou de não levar, né? Peraí. Não é porque aconteceu com a minha mãe ou que aconteceu com a minha avó que vai acontecer comigo, né? Eu acho que a gente tem que zerar. Quando a gente casa, a gente zerou. É por isso que a gente corta o cordão umbilical. Aquilo ficou para trás, não é mais comigo. Eu, assim, é o que eu falei, teve muitas coisas que eu levei da minha casa para o meu casamento, mas teve muitas coisas que eu não levei. Eu falei, isso eu não quero para mim, eu quero diferente. E é tão lindo que Deus te dá a oportunidade de fazer totalmente diferente. Por isso que eu não entendo, às vezes, assim, eu vejo certos relacionamentos, certos casamentos repetindo um modelo. E, às vezes, a gente vai conversar com esse casal e ele, mas eu não sei, eu não consegui, era assim que eu aprendi, que eu vi na minha casa. Eu falo, mas você tem a chance de fazer tudo diferente, por que você está fazendo igual? Se você está fazendo igual, vai dar o mesmo resultado, vai dar errado. Então, faça diferente. Né? E hoje a gente tem tanta informação. Né? Hoje a gente tem, além da palavra de Deus, né? O Senhor que fala conosco particularmente, intimamente. Né? Tem tantos cursos que a gente pode fazer, tantos conselhos que a gente pode receber. O discipulado para o casamento, eu acho que hoje é uma coisa assim, importantíssima. Né? Muitos não querem fazer, e é uma coisa na nossa igreja, por exemplo, né? Que não é obrigatório. Se o pastor, assim... Né, meio que dá uma forçada, mas se um casal chegar e falar, não quero fazer, não vamos fazer, está tudo certo. Né? Mas eu acho que é legal você ter uma base para você entrar num momento tão diferente na sua vida, que a sua vida faz, né, dar uma cambalhota, vira tudo de perto. Não, tem... antes você era uma pessoa solteira, que você, teoricamente, não tinha responsabilidade. A responsabilidade você tem porque você mora com seus pais e tudo mais, mas... Cara, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E aí, quando você acorda no outro dia... Você fala, cara, a casa é minha, tipo, os boletos são meus agora, sabe? Então aí você fala, calma aí, agora eu tenho que... E é um choque, querendo ou não, para muitos é um choque. Claro que é. Eu não vou pegar eu como exemplo, mas no meu caso, eu já morava sozinho com a minha irmã já fazia algum tempinho, então eu já tinha essa... Mas mesmo assim, quando eu mudei da casa de baixo para a casa de cima, é um choque, querendo ou não, é um choque. Então aí você tem que, cara, calma aí, eu tenho que administrar isso. Eu tenho que fazer desse jeito. Eu não, por isso que é melhor se eu ser não em dois. descongelar a carne, eu não como. Se eu não descongelar a carne, eu não como. Por e isso assim, que é melhor ser em dois. Porque aí a gente senta, um ajuda o outro, um acalma o outro. Né? E por isso que é importante o discipulado. Ele te prepara para tudo isso. Acho. Porque assim, quando a Daça falou assim, eu falei, vamos, né? Porque eu não ligo muito. Se ela quer, tudo que ela quer fazer assim, dessas coisas, eu falo, vamos, não tem porquê. Né? Se pode. Se é lícito, né? Só que quando eu participei da primeira aula, eu saí de lá assim, com o olho, falei assim, tanta coisa assim na ponta do meu nariz eu não estava enxergando. Que o discipulado, ele, além de te preparar para o casamento, ele mostra muitas atitudes que você comete, que se você continuar, você vai cometer o mesmo erro que outros casais estão cometendo. Então, ali eu comecei a enxergar muita coisa, eu até falava assim, vamos marcar a próxima já, quando quer. É verdade.
E é muito gostoso, foi muito bom. Eu fiz o discipulado com a Lúcia aí, com o baiano, carinhosamente. E depois de um ano, né, a gente fez Casados para Sempre, que eu acho que a Lúcia também conhece. Acho que você chegou a fazer. Fizemos. Cara, e realmente é o que você falou. Isso depois da gente fazer o discipulado. São coisas que acontecia que eu falo, mano, eu tô fazendo isso? É sério? E aí você fala, cara, realmente eu tô fazendo isso. Então, assim, hoje, tipo, há uns tempo atrás a Tainá até falou assim, cara, a gente poderia fazer de novo, né? Tipo, não é porque você... Não é porque você... eu preciso muito, mas não é isso. É a questão de você pegar e falar assim, cara, calma aí, deixa eu ver onde eu tô. Porque a vida é dinâmica, né? A gente muda, o casamento muda, as coisas vão acontecendo. Então, a gente tem que se preparar para outras coisas. Sim. O que aconteceu comigo? Né? Vou falar um pouquinho, posso? Então, por favor. Aproveita e começa a contar. Então, vou contar. A gente casa, né? E tem aquela frase clássica, né? Na doença e na saúde, né? E aconteceu isso comigo, né? O meu marido disse que estaria comigo, né? E eu fui uma pessoa que sempre tive muita saúde. Eu nunca tive grandes problemas de saúde. Até que um grande problema chegou, né? E é nessa hora que você vê o marido que você tem, né? Assim, o posicionamento dele, como ele me carregou. Por isso que a gente está falando sobre isso. O casamento muda, as coisas mudam, né? O que era de um jeito ontem, hoje não vai ser mais, né? Então, eu vou contar para todo mundo poder entender, né? Eu, em 2018, comecei a sentir alguma coisa estranha no meu corpo. Fui ao médico, assim... Eu sempre, Deus faz as coisas de um jeito, né? Eu já sabia, e hoje eu vivi isso. Deus é um Deus de detalhes. Eu tive sempre convênio a nossa vida toda. Nessa época eu estava sem convênio. E aí eu senti um nódulo e comentei com o Humberto e ele falou, eu falei, eu vou ao médico, né? E ele falou, Luz, espera. Eu estou numa outra empresa agora, logo eu vou ter o convênio. Não quero que você vá assim para qualquer lugar, tal, né? Eu falei, tá bom. E o tempo foi passando. Chegou uma hora que eu comecei a me preocupar mais e eu falei, eu vou. E eu fui. Primeira vez eu fui, uma médica, fui na ginecologista e ela falou, Lúcia, eu não sei o que é, eu vou te mandar para um especialista, tá bom? Falei, eu tinha um nódulo no seio. Aí ela falou, eu falei, tá bom. Fui atendida e ele falou assim para mim, para um médico, ele falou, Lúcia, não tenho o que falar para você. Você vai fazer uma biópsia, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas muito tranquilo. Eu falei, imagina, não tem nada. Esse médico está viajando, né? Tá bom? Tá bom. Fui fazer pelo SUS e esse processo todo começou, né? E eu lembro que eu fui fazer essa biópsia e muito assustada, eu não sabia como era, como que não era, né? E eu muito, muito nervosa, Humberto comigo, e eu estava sentada esperando, aí eu vi passar assim a minha médica, a doutora Vera, que me atendeu pelo convênio durante todo o tempo, desde que eu me casei. Eu falei para o Humberto, o que a doutora Vera está fazendo aqui? Ele falou, Lúcia, será que é ela mesmo? Eu falei, eu acho que é. Passou. Entrei na sala, olhei para ela, ela olhou para mim, ela falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu que pergunto para a senhora, o que a senhora está fazendo aqui, né? E aí ela falou, vamos ver. E aí ela viu o resultado e era um câncer. E lógico, né, que eu fiquei sem chão, né, nesse momento. E foi um momento assim de muitos questionamentos na minha vida, porque eu saí de lá, sentamos assim num banquinho que tinha perto, eu e o Humberto, e eu desabei, né? Chorei. E ele chora, Lúcia, chora. Aí ele chorou comigo, ficamos ali um tempo, aí ele pegou e falou assim, o que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero ir para casa agora, né? Mas ela já tinha me dado uma série de recomendações, você vai fazer isso, nós vamos começar com a química, você já vai lá no departamento e tal. Eu falei, quero ir embora. Ele falou, não, a importância do marido que se posiciona, né? Ele falou, não, nós vamos fazer o que ela falou. Nós vamos atrás desse departamento, vamos dar entrada em toda essa papelada, vamos ver como isso funciona e depois nós vamos para casa. Eu falei, tá bom. E foi. E assim foi. E aí eu comecei. Mas esse posicionamento no Humberto foi fundamental, né? De me carregar, de falar, Lúcia, você não está sozinha, eu estou aqui, eu vou cuidar de você. E ele começou a assumir os dois papéis, né? Ele tinha que trabalhar, ele tinha que nos manter, mas ele também cuidava de mim. Não fisicamente somente, mas me apoiava mesmo, né, naquele momento. Então, eu vivi muito isso, na saúde e na doença, né? E aí começamos o processo de químio.
sem saber o que era, como que não era, né? E eu não quis. Eu sou uma pessoa assim. Eu tento às vezes me informar sobre certas coisas. Eu vou fazer aquilo, então como que é, como que não é. Mas isso eu não quis. Eu falei, eu vou viver um dia de cada vez. E aí fui na primeira químio e aquele susto, aquela tragédia, porque aquilo é muito ruim, né? Mas enfim, o Senhor vai nos dando força e vai passando conosco por aqueles momentos. E Humberto foi fundamental para mim naquele momento, e as minhas filhas também, né? As duas eram muito meninas, que viraram duas mulheres, porque eu tive que sair de cena como mãe, e eu falo para elas muitas vezes, eu fui a filhinha naquele momento, e elas foram as mamães, porque tinha que ser, né? Eu lembro que eu fui fazer uma vez um exame, que eu estava muito nervosa também, e eu tinha que tomar uma medicação, e a minha veia ela não conseguia pegar, porque eu estava muito nervosa, né? E aí a pessoa que ia fazer começou a conversar comigo, né? Se acalma, como que é a sua vida, vamos conversar. Me falou que já tinha passado por essa situação também, que ela também tinha sido curada, que eu me acalmasse, e ela começou a me falar, você é casada? Como que é o seu casamento? Você tem filhos? E eu comecei a conversar com ela. E aí ela falou assim para mim, então eu vou te dar um conselho. Agora, o momento que você está vivendo é seu. As suas filhas são adultas, elas podem viver sem esse momento da mãe estar 100% perto. Cuide de você. E eu, na hora, fiquei muito brava com ela, né? Eu falei, ela nem me conhece, ela não sabe nada da minha vida, por que ela está falando isso para mim? Mas eu fui para casa com aquilo na cabeça, né? E eu comecei a conversar com Deus sobre aquilo, e eu entendi que Deus estava falando. É o seu tempo comigo. Eu estou te tirando para mais perto de mim. Deixa as meninas que elas vão se virar. Você educou, agora, né, é o tempo delas. E Humberto assumiu esse papel de pai e de mãe. Humberto estava ali com elas, né, um olhar, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sei que para ele não foi fácil. Teve momentos de choro, teve momentos de desespero, ele com Deus, assim como eu também tive os meus, né? Porque você está perto, saber que a morte está perto de você é difícil, né? Eu, com duas meninas que eu quero muito acompanhar ainda por muito tempo, né? Os sonhos delas ainda estão por acontecer, muitas coisas, e eu queria participar disso, né? Então, enfim, fazer o tratamento, a minha médica me disse assim, o seu câncer é grande, mas nós vamos fazer tudo o que for possível para você se sair bem. E essa minha médica que esteve comigo, ela falou assim, Lúcia, você não tem tempo para chorar, você não tem tempo para ficar se lamentando, vai atrás do tratamento, porque você precisa ganhar tempo, né? E eu falei, eu vou ver um dia de cada vez, então eu vou. E quando foi a primeira quimio, eu falei, eu vou, vamos, o que tem que fazer, que eu vou fazer, e tem que fazer. E passei a primeira, a segunda, fiz muitas, 20, 30, acho. E, né, naquele mal-estar horrível, né, são coisas que eu não quero esquecer, porque eu sei que o Senhor estava comigo naquele momento, mas que ainda são difíceis falar. Né? Como é que era esse momento, assim, com Deus, enquanto você estava passando por isso? Era um momento, assim, de muita intimidade com Deus. Nunca eu cheguei para Deus e falei, por quê? Eu nunca falei, a tendência quando acontece isso é você questionar. Eu falei, eu não vou perguntar isso para Deus, porque eu pensei assim, Deus é Senhor da minha vida, Ele faz o que quer. Eu não vou perguntar. Não vou. Eu não quero essa explicação, não tem porquê. Eu vou aceitar o que Ele me mandou, o que Ele permitiu na minha vida, e eu quero crescer com isso, eu quero amadurecer, né? Eu quero conhecer melhor esse Deus. Então, eu fiz o quê? Eu corri para os pés do Senhor, não tinha outra opção. Né? Então foi um momento em que eu fiquei muito sozinha, assim, porque eu tinha que ficar de cama, e assim era um tempo difícil fisicamente. Então eu falei para eles, eu quero poupar eles, então eu ficava muito sozinha no quarto e a vida continuou, porque eu falei para eles, vamos tentar manter o máximo possível a rotina, né? Então as meninas continuaram estudando, vivendo, enfim, Humberto também trabalhando, mas eu ficava nesse tempo, e esse tempo foi muito bom para mim, porque foi um tempo com Deus, né? Um tempo que Deus falou para mim, você não vai morrer. Não agora. Mas é difícil eu sabia que isso ia passar, mas tinha momentos que eu falava, não vai passar, Senhor. O processo é muito difícil. Né? É muito difícil. Então teve muito choro, teve muito medo, teve muito aprendizado, né? E teve muita intimidade com Deus, muito choro com Deus, muitas conversas com Deus, muita entrega da minha família para Deus, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Então eu tentei ir ajeitando as coisas. Falei, Deus, olha, vai ser assim, né? E aí? E ela? E ele? Como é que vai ser?
Então, assim, em toda a fase, o Senhor foi acalmando o meu coração. Teve momentos de desespero, teve momento que eu fiquei muito brava, teve momento que eu fiquei muito irritada, porque a químio também mexe muito com a gente, né? Algo muito forte. E eu me lembro, assim, de uma das últimas vezes, eu levantei, as meninas não estavam em casa, e estávamos eu e o Humberto. Eu levantei, encostei, assim, entre a porta do meu quarto e da sala, parei, ele olhou para mim e falou, está melhor? E eu falei assim, eu quero que isso pare. E ele falou, o que foi? Eu falei, eu não aguento mais esse mal-estar, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. E ele, pacientemente, com o marido que cuida da esposa, vem aqui. Chorou comigo, me acalmou, falou, calma, vai passar. O papel que o marido tem que ter, né? Naquele momento eu estava precisando de colo, né? E então foi assim. Então, eu entendo que foi um tratamento com a minha família. Comigo, com ele e com as meninas. Todos nós saímos melhores, com certeza, desta questão. E eu aprendi, eu acho, a ser mais forte. Eu acho que eu era uma mulher que não era tão forte. Eu imaginei que eu fosse mais forte. Tive questionamento em relação à minha fé, porque eu lembro que assim que eu recebi a notícia, e nós fomos nesse lugarzinho chorar, eu e ele, eu não me conformava com o meu próprio comportamento. Porque eu falava para ele, Humberto, eu sou uma mulher que conheço Deus, eu confio, por que eu estou tão desesperada? Ele falou, porque você é uma mulher de carne e osso, né? Mas eu não me conformava. Então eu questionei muito a minha fé. Eu falei, Deus, será que eu realmente confio no Senhor? Será que eu conheço o Senhor? Será que eu conheço o Senhor de ouvir falar? E aí o Senhor falou, agora você vai me conhecer de andar comigo, né? Me trouxe para um lado, eu falei, então, tá bom. Esse é o momento. Então, assim, foi muito complicado por isso, né? Mas Deus foi cuidando de cada detalhe, Deus foi preparando todas as coisas. Humberto só cresceu diante de mim, né? Eu tenho muito orgulho do meu marido e eu tenho mais ainda, porque só eu sei os momentos que nós passamos juntos, assim, de muita dificuldade, né? Eu lembro que quando meu cabelo caiu, eu sempre fui uma mulher assim que às vezes eu comentava isso com algumas, antes disso, né, de nem pensar em câncer, nada. Eu via mulheres muito assim chorosas porque estavam sem o cabelo, mulheres questionando muito. Eu falava, mas que bobagem, gente, perder o cabelo, uma coisa tão boba. Cresce, é uma questão de tratamento, que mulheres. E quando aconteceu comigo, eu falei, Senhor, a gente fala sem saber o que fala, né? Assim, eu lembro que eu fui para um banho, quando eu voltei, eu não tinha cabelo, né? E eu falei, eu fui a Humberto também, mais um momento que estávamos só nós, eu cheguei para ele olhou para mim, e eu não precisei falar nada, né? Ele só chora. E eu chorei, e ele chorou, e choramos. Ele falou, esse é outro momento, nada muda, né? E a gente só se questiona, né? E o Senhor vai cuidando. Mas são muitos questionamentos, né? Como mulher, como esposa, como mãe. Eu queria dar um exemplo de força para minhas filhas. E muitas vezes eu sei que eu não consegui, porque não dá, né? E eu entendi que eu sou uma mulher de carne e osso, a gente faz isso, a gente falha também, né? Não dá para a gente não é perfeita. E está tudo bem, né? O Senhor nunca exigiu perfeição de mim nesses momentos, né? Muito pelo contrário, Ele sempre, Lúcia, eu sou o pai e você é a filhinha. E eu vou cuidar de você. E eu tenho uma referência muito boa de pai. O meu pai sempre fez assim comigo, ele sempre cuidou muito de mim, muito. As minhas irmãs às vezes ficavam bravas dizendo, você é a preferida do papai, né? E eu muitas vezes falava, será? Ah, não sei. E chegou uma época que eu falava, eu acho que eu sou mesmo. Porque ele me tratava diferente. Mas eu só fui entender isso também quando eu me tornei mãe adulta. Porque eu entendi que não é que meu pai me preferia, mas ele tinha passado uma situação que fez com que ele tivesse um cuidado comigo. Entre a minha irmã mais velha e eu, meus pais perderam 2 filhas. 2 Késias. Por isso eu tenho uma filha chamada Késia, porque eu queria dar uma Kézinha para minha mãe, como ela sempre quis. E eu não vivi isso, né? Eu vim depois dessas 2. E minha mãe, eu conversei com a minha mãe muito poucas vezes sobre isso. Ela uma vez ela falou assim para mim, Lúcia, eu perdi as meninas e eu não enlouqueci porque eu tinha a minha filha mais velha. Eu tinha que cuidar dela, eu tinha que ficar lúcida. E eu nasci depois dela, da minha irmã. Eu tive uma outra irmã, a Miriam, tenho a Keila mais velha, depois a Miriam e eu. E a mais velha que é a Cibele. E quando eu estava com 1 ano e pouco, eu tive um sarampo severíssimo, severíssimo. E eu quase morri. E o pavor dos meus pais foi, nós vamos passar por isso de novo, né? E eu fui tratada e a coisa não foi dando certo. E minha mãe me contou isso, que chegou um dia o médico falou assim para ela, olha, não tem mais o que fazer, eu não tenho o que fazer. Leva ela para casa e eles estavam cuidando de mim
como se eu tivesse uma outra doença. E ela me conta que nós chegamos em casa e ela falou assim para o meu pai, vamos voltar, porque ela vai morrer em casa. E eles não queriam passar por isso, né? E ela falou, vamos. E nisso que eles foram orar, o sarampo começou a aparecer no meu corpo, né? E ela me levou para o médico, e o médico falou, agora eu sei o que ela tem, então nós vamos tratar. Mas, mesmo assim, é muito perigoso, né? E eu passei por isso, né? E passei, fiquei bem, sem nenhuma sequela. Mas eu não tinha noção do que isso tinha sido para eles. O meu pai era um pai que amava ser pai. Ele era um pai que amava ser pai de meninas. Então, ele tratava a gente como 4 princesas. 4. Era aquele, você literalmente, você vai ter. E é bem, porque a gente paparicava meu pai muito, né? Ele era nosso muito querido, um homem muito, muito, muito simples. Só te ficou até com ciúmes ontem. Que a gente teve que trocar a senha do aplicativo. E aí eu coloquei a primeira, tinha que colocar uma letra no começo e uma letra no final. Aí eu coloquei um M no começo e coloquei um K no final. Ela olhou pra mim, então quer dizer que você tá me excluindo agora. Então quer dizer que você está me excluindo agora. Eu falei, não tô te excluindo, não. É que todas as senhas possíveis eu já coloquei com o seu nome, com o meu nome. Agora é o privilégio dela, né? Agora eu tenho... Então, mas isso é maravilhoso, cara. O pai que trata bem a filha, essa filha vai entender o relacionamento de Deus com ela, e quando ela se casar, o relacionamento dela com o marido também. Quando você comentou que no momento que você tinha que cuidar, você foi cuidada, o que veio na minha cabeça foi, você preparou elas para isso. Eu espero, né? Você preparou elas para que, em determinado ponto, quando aconteceu o que aconteceu, elas fossem mulher o suficiente para poder estender a mão e falar assim, nós estamos aqui. É verdade. Retribuir. E retribuir tipo 1% do que as mães fazem por nós, entendeu? E aí, quando você falou assim, as minhas meninas se tornaram mulheres, não, você preparou elas para que quando chegasse esse momento, Deus usasse elas para poder ser as suas mãos, ser os seus pés. É bem isso, entendeu? Que a gente falou sobre família, né? É cada um ali no seu papel. Sim. E eu como mãe, eu optei por não trabalhar fora desde que eu fui mãe pela primeira vez, né? Junto com meu marido. Humberto é apaixonado pelas meninas, ele é muito, né? E ele sempre falava assim para mim, Lúcia, eu não quero uma outra pessoa cuidando da minha filha. Eu quero cuidar. E quando eu não estou aqui, eu quero que você cuide. E então foi de comum acordo. Eu não fiz assim, não foi um peso sobre a minha vida, não foi uma imposição dele, né? Eu, em concordância, nós dois resolvemos que seria assim. E eu já tive um momento de arrependimento, mas eu amei estar com as minhas filhas, porque eu pude educar. Sentamos muitas vezes na mesa, muitas vezes elas chegavam da escola, às vezes o almoço prontinho para elas, a gente se sentava às vezes à mesa 1 hora, às vezes eram 3 horas, 3h30, 4 horas, nós estávamos na mesa. Porque elas estavam contando para mim como tinha sido a escola, o que tinha acontecido, com detalhes. E eu queria saber, porque eu sou uma mãe meio chata, né? Então eu falava, como foi? Então ela falava, a professora entrou, pôs a mão assim, estava com o cabelo preso, estava com um vestido cor-de-rosa, uma sapato, não lembro o sapato, acho que era verde, mas era não sei o quê. Detalhe por detalhe. Aí eu entrei, aí a minha amiga me cumprimentou. Eu estava brava hoje, que não sei com quem, não sei o quê. Detalhe, porque eu deixava. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Eu não posso falar nada porque Mas eu acho... a minha princesa maior ali era desse jeito, ela gosta de detalhe. Eu gosto de detalhe. E a outra que vai vir, eu também acho que vai ser a mesma coisa. Sabe, que isso cria um vínculo. Sim. E eu acho que você precisa conhecer quem você ama, os seus filhos. Então, eu olho para elas, eu sei, elas estão bem, elas não estão bem, aconteceu alguma coisa, ela não aconteceu, porque eu conheço as meninas. Eu estou com elas dia. Eu sou assim, eu vou contar alguma coisa, então eu já falo, aconteceu isso. Aí ela, mas foi só isso? Mas a Kézia fica inconformada, né? Não, mas mas o que aconteceu? Foi isso. Foi isso, gente. Mulher já é assim. E eu acho que tem umas que ainda são mais. Ela mandou um áudio pro chefe dela de quando eu tava doente, que eu fiquei doente na sexta-feira e tudo mais. Aí ela, então, o Cauê ficou doente, aí eu tive que sair mais cedo, aí não sei o quê, aí quando foi hoje eu tive que pegar ele, aí aconteceu isso, mas aí aconteceu... Aí eu do lado assim, falei, gente, é só ela falar que ela está me levando no médico, porque pronto, tá resolvido o problema. Aí o áudio deu 1 minuto, ela falou assim, em 15 segundos ela só falava, tô indo no médico, vou chegar atrasado um pouco, tudo bem, beleza, tá explicado. Não, mas ela pegou e falou, e descreveu desde a sexta até a segunda, às 8 horas da manhã. Mas esse é o comportamento masculino e isso é o comportamento feminino.
feminino, a gente gosta de detalhes, né, de detalhes. Nós queremos economizar o tempo ali, entendeu? Para poder ter mais... cortar certas etapas. Né? Mas é isso que eu acho que é importante, é o homem entender essa questão. Sim. E se dispor a ouvir, né, se dispor, tá bom, me conta dos detalhes. Humberto, por exemplo, hoje, às vezes a gente está na mesa, os 4, e a gente começa a conversar, né? E de um assunto vai para o outro, e aí uma volta, e aí ele fala, peraí, onde que vocês estão mesmo? Aí eu falei, mas já vi, esse assunto já foi. Ele fala, eu não consigo acompanhar vocês, porque é outro comportamento, né? Então eu vivo isso, porque a Tainá é desse jeito, entendeu? É os mínimos detalhes. Então assim, cara, eu vou contar lá. Mas foi isso que aconteceu no seu trabalho hoje? Eu falei, não, é só isso que eu quero, os outros eu não quero. Isso basta, né, pra mim. Aí daqui a pouco a gente tá indo assistir algum filme, ela me pega, ela vai conversando, ela... Eu acho que eu falei demais, né? Eu acho que eu falei demais. Eu falei, não. Ela... Eu precisava... Mas isso eu acho que a mulher precisa falar. Se ela não falar com o marido, fica... Sabe aquele marido que chega, não fala comigo agora, porque eu não... Gente, a mulher vai falar com quem? Trazendo um pouco para o que o mundo está passando hoje, eu acho que muitas pessoas sentem isso. As pessoas não querem, tipo... dinheiro, as pessoas só querem uma pessoa que escute. Que ouça. E se você é casada, porque tem muitos casamentos, né, que o homem está completamente sozinho. Sim. E a mulher está completamente sozinha. Então, não dá. Isso não é casamento. Então, a gente tem que se abrir com quem? Com quem te conhece, com quem ama, com quem partilha a vida com você. A gente tem que ter essa liberdade. É claro que as coisas a gente vai falando assim, né? Tudo é tudo lindo, maravilhoso. E não é, né? Não Humberto, por exemplo, ele tem um comportamento, ele chega em casa e tem dias que está tudo certo, ele teve um dia tranquilo, mas os dias que ele teve foi muito estressado, ele ficou no trânsito muito tempo, eu aviso, desde pequenininha foi assim até hoje, eu falo, quando o seu pai chegar, bico fechado. Deixa ele falar, nós vamos no ritmo dele, dá um tempo para ele, até a adrenalina baixar, aí sim nós vamos conversar, vamos, enfim, porque ele precisa desse tempo. Então, eu também tenho que entender isso e respeitar isso, assim como ele também respeita. Às vezes você está doida para falar, mas... Às vezes eu estou assim, nossa, está demorando, por que tá? Às vezes ele fala, Luz, estou com trânsito, vou demorar. Tá bom, mas é a hora que ele chega e eu falo, eu tenho que esperar mais um pouco. Às vezes a gente tem alguma coisa para resolver, isso demora dias. Porque às vezes ele chegou cansado, aí ele foi comer e foi dormiu. Aí eu falo, e agora? O que eu vou falar com ele? Às vezes a menina fala, mãe, você falou com o papai? Eu, não, porque eu não tive tempo. Não tempo no sentido de ter estado com ele. Mas não era o momento de conversar. Dele, né? Não era o momento de conversar com ele aquilo. Então é ter sabedoria nessas coisas também. Né? Não é? Tudo tem um tempo. Então é ter a sabedoria de ter horas que você fala, poxa, agora é o tempo dele. Agora é o meu. Há tempo de você falar, tempo de você chorar, e tempo de calar, né? E para uma mulher, às vezes, tem que ter o tempo de calar, e ela tem que saber disso. E, Lu, só voltando um pouquinho no seu testemunho, hoje você pode afirmar que você está curada. Eu posso. Então, eu passei por todo esse processo, eu fiz a químio, eu fiz a cirurgia, eu fiz a rádio, e eu tinha muito esse questionamento, porque eu queria muito dar o meu testemunho, porque a igreja esteve comigo, né? Quem estava comigo sabe, né? E eu falei, eu quero honrar os meus irmãos, né? E eu falava para o Humberto, como que eu vou dar testemunho? Ele falou, vamos dar testemunho. E eu falava, Humberto, mas como que eu vou falar? Eu não sei se eu estou curada, né? Eu passei por todo esse processo. E um dia, conversando com a minha médica, eu falei, doutora, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Eu posso falar que hoje eu não tenho câncer? E ela falou para mim, pode. Hoje você pode falar que você não tem câncer. E naquele dia eu falei, agora eu vou dar meu testemunho. Né? Então, eu tinha muito receio de falar, porque eu falei, ai, meu Deus, o que eu estou falando? Tinha receio que pudesse voltar. Eu não sei o que poderia acontecer. Eu não queria... O nome de Deus está envolvido nessa questão, né? Ele ia continuar sendo Deus, porque ele é bom, e ele continua sendo Deus com câncer, sem câncer, se o câncer voltasse ou não. Mas eu queria dar essa honra, eu queria dar essa glória para o Senhor. Então, eu queria fazer as coisas muito corretamente, né? Então, sim, eu não tenho câncer, continuo fazendo um acompanhamento, né? Porque é protocolo, tomo alguns remédios, porque é protocolo. Mas eu glorifico a Senhor, porque eu comecei a ir mensalmente, depois trimestralmente, depois semestralmente. Agora estou indo uma vez ao ano. E, graças a Deus, todas as vezes que eu tenho ido, está tudo certo, né? Ela sempre me fala, fique em paz, está tudo bem. E eu... Por isso eu estou aqui, porque desde que tudo aconteceu, o que vinha na minha cabeça, eu falava, Deus, obrigada, é uma palavra vazia hoje para mim falar para o Senhor. Não diz tudo que eu sinto. E eu falava, como que eu vou falar, agradecer ao Senhor, né? Então, eu procurei falar, assim, dar testemunho na minha igreja, nos lugares onde eu tive oportunidade, mas eu sempre ficava com aquela sensação de que é pouco, né? Sabe aquele versículo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? E eu entendi que o Senhor falou, dê o testemunho, né? Onde você puder.
E eu falei, Senhor, tá bom, mas eu não sou uma pessoa muito comunicativa, de me expor muito, isso para mim é bem difícil. E Deus começou a abrir umas portas, né? Eu lembro, assim que eu soube que eu estava com câncer, uma irmã me chamou para pregar na igreja dela. E eu, né, toda cheia de coitadinhas, eu falei, imagina que ela falou, pensa. Ela não sabia, eu não tinha contado ainda para ninguém. Ela falou, ora, pensa, e depois você me dá uma resposta. E na hora eu falei, Deus, eu não vou, eu não tenho condição nenhuma de ir, né? Fui fazer o quê? Conversar com meu marido. Falei, Humberto, ela me chamou para ir. Ele falou, vai. Eu falei, como assim? Eu vou, tô doente. Ele falou, Lúcia, está tudo começando. Você vai começar um tratamento, mas hoje você pode falar, você pode orar, você pode falar da palavra de Deus. O que te impede de ir? Aí eu fui buscar outra pessoa, né? Porque eu queria que alguém falasse, não vai não, coitadinha de você. Fui procurar outra pessoa, uma mulher de Deus. E falei, o que você acha? Ela falou, por que você não vai? Eu falei, mas não é possível, né? Ela falou, Lúcia, o inimigo quer isso, o inimigo quer te parar. Você vai deixar? Lá fui eu para casa, pensando naquilo. Aí eu falei, Deus, eu não vou. Eu vou. Primeira vez que eu preguei na minha vida, apavorada, né? Era para um grupo de mulheres. E foi muito bom, assim. Deus ministrou aquela palavra antes para ela, para mim. E eu estava falando com ela sobre Deus que vê as pessoas numa multidão, que eu falei da mulher de fluxo de sangue, né? E eu vivi isso, porque eu vi que no meio de uma multidão de mulheres doentes, enfermas, com câncer, o Senhor me viu no meio dessa multidão. Via e veio a cada uma daquelas mulheres, né? Mas Ele me enxergou, Ele me percebeu. Então foi uma palavra. Eu não falei para elas o que estava acontecendo comigo, porque eu não queria criar aquele clima, né? De coitada, não sei o quê. Mas eu levei por esse lado e foi muito bom. Um ano depois, a mesma pessoa me chamou novamente e eu já estava no finalzinho do tratamento, já estava bem e eu já podia dar o meu testemunho, né? Aí eu falei, agora eu vou falar para elas. Aí eu falei, agora eu vou. E aí eu pude dar meu testemunho de novo. Então, assim, algumas portas foram se abrindo. E eu falei, Deus, eu tenho que mudar isso em mim, né? Então, quando o Cauê me chamou, antes a Kézia, minha filha, né, tinha comentado, mãe, você não vai? Eu falei, não, eu não vou, não tem nada para falar. Eu falei, não tem nada para falar, eu sou uma dona de casa, uma esposa. Não tem nada para falar. Quanto tempo já deu de episódio? 1h20. Meu Deus. Mas é Deus, né, na nossa vida. Porque eu falei, eu não vou. Eu acho que tem pessoas que têm coisas muito mais interessantes para falar e eu não vou. Mas quando o Cauê me chamou, eu falei, Deus, eu não vou falar não. Eu não vou falar mais não para o Senhor, porque eu não vou perder a oportunidade. Tá vendo? Eu tinha um aliado muito... Você tinha mesmo. Por isso que eu não questionei nada, né? Eu não sei se você percebeu. Eu não perguntei como ia ser, como não ia ser. Eu falei, Deus, eu vou. Como vai ser aí o Senhor que vai direcionar as coisas. Depois, sim, que eu falei, Deus, e aí? Agora vamos conversar. Como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Mas eu não queria perder a oportunidade, porque não é fácil, né, a gente passar por isso. E eu sei que tem muitas mulheres que estão passando, homens também, né, que passam por isso, mas a gente tem que crer que existe um Deus que é conosco, amém, que não nos abandona jamais, que não independe do que a gente sente, né, medo, fracasso, vergonha, culpa, né, você sai desse seu papel de esposa, de mãe, de dona de casa por um tempo, e está tudo bem, né? Mas a gente se culpa, a gente questiona tantas coisas, né? A minha fé, eu questionei muito. Então, assim, eu acho que é importante, nesse momento, a gente saber que tem uma luz no final do túnel. A gente tem um socorro. A gente tem para onde correr, que é Deus. Porque eu não imagino como uma pessoa passa por isso sem Deus. Às vezes eu tive contato, né, com algumas mulheres que não conheciam o Senhor. E eu ficava pensando, meu Deus, como essa mulher passa pelo que ela está passando sem ter o Espírito Santo na vida dela. Eu não sei como. Para mim é um mistério, porque eu não conseguiria. Não conseguiria. Eu surtaria mais do que eu já surtei, né? Sim. E saber que a gente tem amigos, a gente tem irmãos, que a gente não passa sozinho, além de ter a presença do Senhor na nossa vida, né? A família, quem tem a família, a gente tem irmãos. E eu vivi literalmente isso, né? Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E eu vi pessoas chorando comigo, pessoas rindo comigo. Cada vitória que eu tinha, a alegria era dos irmãos também, era minha, era deles, né? Uhum. Eu recebi carinho assim que eu não tenho como agradecer, não tenho como falar, né? Ainda hoje, são 4 anos, isso ainda mexe muito comigo. Mas eu tenho falado para o Senhor que eu não quero esquecer, porque eu quero me lembrar do que eu passei, do que o Senhor fez na minha vida, né? Mas, assim, muito carinho, muitos bilhetinhos, né? Eu lembro que um dia eu estava bem, lavando a minha cozinha e conversando com Deus. Deus, eu estou bem hoje, mas eu vou fazer químio amanhã, daqui a pouco eu vou estar deitada, e eu quero cuidar da minha casa, e eu não consigo cuidar da minha casa, aquelas coisas, né? E alguém chegou na minha casa, me chamou, e eu falei, nossa, quem será? E era uma senhora com uma orquídea, né? E ela falou, Lúcia? Aí eu falei, sou eu. Aí eu pensei, ela tá... Na hora eu não pensei, né? Eu pensei assim,
ela está buscando algum endereço para entregar essa flor. Aí ela falou assim, mandaram entregar para você. Aí eu falei, na hora eu falei, para mim? Por quê, né? Não era meu aniversário, não era... E aí era uma irmãzinha que tinha me mandado um bilhete com uma orquídea, fazendo uma comparação entre o florescer de uma orquídea, entre o perfume de uma orquídea, entre a cor de uma orquídea. E eu estava tão mal naquele dia, eu falei, gente, eu desabei, né? Eu, Senhor, ali naquele momento. E eu entendi, você falou, é um carinho, eu estou com você, você não está sozinha. Né? E eu fui sentindo a cada bilhetinho que eu recebia, você não está sozinha. Cada lenço que eu ganhei das irmãs, ai, Deus, você não está sozinha, né? Foi um tempo muito difícil, né? Eu olhava no espelho e falava, quem é essa pessoa que eu não conheço, né? Estranho, um cheiro estranho, uma cor estranha, um comportamento estranho. E eu sabia que o Senhor falava, filha, você é minha filha, eu conheço seu coração, a Lúcia está aí, né? E eu mesmo não entendi, não aceitava muitas coisas, mas eu vivo coisas lindas. Muito, que eu agradeço muito a Deus, porque eu estou focada hoje nas coisas boas que eu vivi. Eu tento deixar de lado a dor, o medo, o desespero, porque foram coisas lindas, né? Quando eu questionei muito a minha fé, por exemplo, uma coisa linda que aconteceu, a Leila chegou para mim, a esposa do nosso pastor, né? E falou, Lúcia, eu estou com você, você não está sozinha. Aquele comportamento que a gente sabe que a Leila tem. E ela falou, nós vamos orar até Deus liberar a bênção, se Ele tem isso para você, lógico. Eu falei, amém. E eu não consegui orar. Eu falei, Leila, não consigo orar. Ela falou, não. E eu, questionando a minha fé, falei, como eu, uma filha de Deus, que sei que hoje o meu recurso é a oração, eu não consigo orar. Ela falou, Lúcia, você é carne, você é uma mulher de carne e osso, entenda os seus limites. E ela ia todos os dias na minha casa, às 2h para orar comigo. Tem como eu pagar isso? Não tem. Isso quem faz? É irmã, né? Eu lembro muitas vezes sentada lá no chão, né, orando, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ela orando, porque eu só chorava, né? Isso é precioso, é isso que eu quero guardar, né? Eu me lembro que um dia eu estava indo para uma consulta e eu sempre fui com o Humberto ou com as meninas, eu nunca ia sozinha. Mas nesse dia eu tive que ir sozinha. O Humberto não podia faltar no trabalho. As meninas tinham alguma coisa muito importante, as duas na faculdade, em alguma coisa, eu não lembro se era uma prova, apresentação de trabalho, elas não podiam deixar de ir. E eu estava bem, eu falei, eu vou sozinha, não tem problema. E fui de ônibus. Entrei no ônibus, me sentei, estava de lencinho, né? Estava bonitinho lá. Chegou uma senhora, entrou no ônibus, me olhou, e aquele olhar dela me incomodou muito. Eu fiquei sentada. Ela se sentou um pouco na frente, aí ela de vez em quando virava para trás, me olhava. Eu falei, mas que mulher mais indiscreta, né? Por mais que eu esteja chamando alguma atenção, porque a gente chama, né? Eu sei que é natural, é real isso, e as pessoas não estão acostumadas a lidar com o diferente, né? Uma coisa tão simples, uma mulher com lenço, mas ainda é uma coisa que choca. Eu sei disso e eu tentei ser muito gentil com as pessoas que não foram tão gentis comigo, né? Mas aquilo me incomodou muito, né? E eu falei, Deus, ela podia me poupar disso, né? Eu já estou num momento tão difícil, né? Ela podia me poupar disso, mas fiquei na minha. Num certo momento ela levantou e eu falei, ai, que bom, ela vai descer e eu vou continuar mais tranquila. Aí ela veio até mim, assim, se curvou, né? E falou assim para mim, eu já passei pelo que você está passando. E eu fiz todo o tratamento, eu me curei e vai ser assim com você também. Eu posso te dar um abraço? Ai, gente... Eu falei, Deus, como a gente julga as pessoas, né? Como... Quebrou... Nossa, eu fiquei assim, ó, desse tamanho. E ela cresceu também diante de mim. Eu falei, claro que pode, né? Ela me deu um abraço, desceu do ônibus e foi embora. Foi tão assim, eu fiquei tão que eu não perguntei o nome, eu não perguntei se ela era cristã, se ela não era. Porque eu fiquei sem ação, né? E eu passei essas coisas com o Senhor, assim, esses carinhos, esses mimos do Pai. Ele me permitiu passar momentos de dor, de muita dor, momentos difíceis mesmo. Mas também me deu mimos que eu jamais teria se eu não tivesse passado por isso, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela... Não vou dizer pela doença, porque ainda estou nesse processo de agradecer, né? Porque em tudo dai graças, o Senhor tinha um propósito para isso, mas ainda é difícil para mim. Mas eu agradeço a Deus, porque isso me fez uma mulher totalmente diferente, mais empática. Eu era uma mulher completamente impaciente, assim, com certas pessoas, né? Hoje, quando eu vivo certas situações, como olhares, por exemplo, que eu estava falando, né? Eu nunca já crio uma barreira. Eu falo, mas essa pessoa... Eu sempre penso, eu não sei o dia dessa pessoa, eu não sei o que ela está passando, eu não sei que notícia que ela teve hoje, se alguém que ela ama está doente, não está. Então, eu sempre tento, hoje, ser mais paciente, ser mais gentil, porque eu vivi isso, né? Eu sei. Então,
E de tudo disso eu falei, Deus, eu quero sair uma pessoa melhor, né? Eu quero sair uma pessoa mais madura, uma mulher, uma filha mais madura, mais forte. Eu fui num chá de mulheres, né? E quando eu estava nessa fase, e aí a pessoa que estava na frente falou assim, agora cada uma das mulheres, eu vou passar por cada mesa e cada uma de vocês vai se definir com uma palavra. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar, né, Deus, o que eu vou falar? E na hora eu falei, antes eu não falaria, mas hoje eu vou falar. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher muito forte. Porque depois de tudo que eu tinha passado, eu falei, eu sou uma mulher muito forte. E nesse chá, também não era para mim ir, mas o marido da moça que estava organizando todas as coisas, quando ele viu ela organizando, ele falou, fazia muito tempo que eu não ouvia, e ele falou assim, eu vou comprar um convite e eu quero mandar para a Lúcia. Aí ela falou, por quê? Ele falou, não sei, a Lúcia tem que vir nesse chá. Aí ele falou para mim, aí ele entrou em contato comigo, eu falei, mas como que eu vou? Ele falou, Lúcia, eu te levo, te coloco lá no salão, a gente entra por trás, assim que terminar eu já te tiro e eu já te levo para casa. Mas eu estava bem. E eu falei, não, eu vou normal. Vou sem essa questão, vou entrar e tal. E o chá foi acontecendo, e eu fiquei pensando, por que o senhor me trouxe aqui? E quando ela começou a palavra, ela se baseou naquele versículo de Daniel 2:21, a parte A. Sou eu que, eu não lembro se é a parte A ou a parte B agora do versículo, mas sou eu que mudo tempos e estações. Ai, gente, eu não escutei mais nada do que foi falado ali. Deus começou a ministrar no meu coração. Eu estou mudando o tempo na sua vida, eu estou mudando a estação, eu estou mudando o tempo, eu estou mudando a estação. Eu falei, Deus, então eu tenho que sair de outro jeito dessa questão, né? E foi assim. E aí as coisas foram se encaminhando, foram dando certo. E o tratamento, graças a Deus, deu certo, a cirurgia deu certo, a recuperação deu certo. E hoje eu estou bem, graças a Deus, né? Agradecida. O meu coração só tem isso. Ao meu marido, porque foi um marido, assim, que se eu não tivesse Humberto, eu não sei como teria sido, né? A postura que ele teve, de ser forte comigo quando eu precisava ser forte, de ser um doce comigo quando eu precisava ser um doce comigo, né? De me mimar, de cuidar de mim. Eu lembro que um pouco antes da cirurgia, a médica sentou comigo e com ele falou, olha, eu vou orientar vocês como vai ser, tá? Ele falou assim, a cirurgia vai ser assim, 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 mas o pós-cirúrgico, a Lúcia não pode mexer o braço em absoluto, é repouso absoluto. Eu não precisava ficar deitada, mas eu não podia mexer. E ela falou assim, a expressão que ela usou para ele, ela vai ser tratada como uma dondoca. Ela vai ficar sentada o dia todo e você fazendo as coisas que ela quer, como ela quer, porque ela quer. E ele virou para ela e falou assim, a senhora me diz o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Ela não vai fazer nada. E assim foi. Eu ia pegar minha chiclete, não. Eu ia cortar um pão, não. Não. Às vezes me irritava até um pouco, mas isso é o marido que eu precisava ter naquele momento. É um cuidado que Deus teve comigo usando a vida do Humberto, né? Ele, exatamente. Olha, Cauê, eu não posso falar nada. Eu, sim, Humberto, ele tem defeitos? Claro que tem. Mas eu também... Ele ainda é São Paulino, cara. Olha só. Olha como ele é maravilhoso, olha só, né? que maravilhoso. Mas eu aprendi, assim, no dia que eu me casei com o Humberto, eu não olho mais os defeitos. Eu foco nas qualidades. Eu olhei muitos defeitos, muito. Conversamos muito sobre os defeitos dele, sobre os meus também, né? E ele falou, isso eu vou mudar, isso eu vou tentar, isso... Mas quando eu me casei, eu falei, Deus, eu não quero mais saber dos defeitos dele. Eu vou olhar as qualidades. E graças a Deus ele tem muitas, né? Vocês conhecem o Humberto, sabem que eu não estou aumentando nada, né? Ele é assim. O sogrão é top. Ele é maravilhoso. Então, ele cuidou de mim. E eu louvo a Deus, porque isso foi um exemplo para minhas filhas, para procurarem um marido como o pai delas, cuida delas, né? E as meninas fazem isso, né, Rafa? Então, você tem muito no Humberto. E eu glorifico muito a Deus, porque... Que responsa, hein? Vou deixar até o bigode. Eu queria isso para as minhas filhas. Eu quero que elas vivam o que eu vivo. Amém. Né? Então, é possível. Eu vejo muitas pessoas assim, não acreditam muito no casamento. Isso não é e é possível se casar, não é, meninos? Sim. Ter um casamento feliz, ter um casamento abençoado, conforme a palavra fala. Né? Vocês não estão sozinhos, o Senhor é com vocês para vocês terem esse papel de liderança do lar de vocês. O Rafa, eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Que o Senhor é aquele que abençoa, é aquele que levanta. Então, eu estou na mais completa paz em relação a isso. E é isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Claro, né, gente, eu não tenho uma família perfeita, temos muitos defeitos, mas nós temos buscado em Deus melhorar cada dia, né? Eu dentro do meu papel, Humberto dentro do papel dele.
e as nossas filhas dentro do papel delas. Eu não tenho o que reclamar, não. Quem é a mulher que deixa fazer isso daqui na cozinha dela? Realmente. Então, São muitas qualidades, né? Quando você falou sobre a questão da igreja ter te apoiado nesse tempo, o Estevam até compartilhou comigo um trecho de um livro que ele estava lendo, do Jesus Cop, que uma senhora da igreja chegou até o pastor e o comunicou que ela estava com câncer. E aí, no culto, o pastor subiu e falou assim: igreja, eu tenho um recado muito importante para falar para a igreja. Nós estamos com câncer. Ai, Rafa, nossa, isso me dá Ele falou assim: nós agora, todos nós estamos com câncer, todos isso nós é igreja. vamos orar. E aí até a gente, uma vez algumas semanas aí eu e a Kézia estávamos lá na Leroy, e aí um cara do nada lá, um dos atendentes veio falar com a gente, tal, olhou para minha camiseta, tinha uma camiseta de bateria, nem toco bateria. Você toca, tal, não sei o que, não, gosto mais, eu sou mais entusiasta de bateria. Não, porque eu já fui de igreja também, sem ter falado nada. E ele comentou que a esposa dele teve câncer, e uma das frustrações dele, ele falou assim: a igreja não me apoiou em nada, tal, não sei o que. E ali naquele momento eu e a Kézia nós pudemos falar assim: olha, só que não é bem por aí, não é porque você se frustrou com uma igreja que todas as igrejas são assim. E aí a gente falou assim, eu falei assim, a mãe dela, assim, a pastora ia todos os dias na casa dela. E aquilo, né, deu uma balançada com ele, né? Porque ele falou assim: não desista da igreja. Exato. Né? Não é porque uma igreja te frustrou que todas são assim. E a igreja falha, né, Rafael? Eu acho que a gente não pode buscar essa perfeição. Mas é óbvio que numa situação dessa você quer o apoio da sua igreja, né? E eu não posso reclamar assim absolutamente nada. Eu tive o apoio de todo mundo, de todos eles, assim. E eles me trataram com todo o respeito, respeitando o meu jeito de ser, né? Ninguém chegou para mim e falou: nossa, você está com câncer, me conta, como é que é? Todo mundo discretamente chegava para mim e falava: olha, estou orando, olha, vou te dar um abraço, olha, estou orando, estou na luta, a sua luta é a minha luta, né? Muito discretamente. Ninguém foi, assim, passou do seu limite, né? Mas um apoio assim incondicional, que também eu não sei como seria sem eles. E também sobre as minhas irmãs, né? Eu não posso deixar de citar, porque elas choraram comigo também, elas riram comigo, elas me carregaram no colo assim também. Como é bom ter irmãos em Cristo e irmãos também, né? Porque não sei como também seria sem elas, né? Enquanto eu não podia cuidar das minhas filhas, muitas vezes elas, né, deram apoio e, enfim, eu só posso dizer assim que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, né? Quantas vezes eu sozinha no hospital, pensando, as minhas filhas estão em casa, no dia da cirurgia, por exemplo, né? Antes de entrar para a cirurgia, tive uma conversa bem séria com o Humberto, né? Falei: Humberto, se isso, se aquilo, é assim, assim. Ele: para com isso, não vai dar tudo certo, não é assim. Mas eu falei: eu quero deixar algumas coisas claras. E pensando nas minhas filhas, como que elas estão sozinhas, né? E depois, a Kézia mandou o recado que a Carmen, né, a esposa do pastor Eduardo, mandou comida, arroz, feijão, mistura, suco, salada, 1 tonelada, parecia que tinha um batalhão de gente lá em casa. E ia lá toda hora: como que tá? O que vocês estão precisando? Gente, como se vive sem isso? Então eu pude realmente, eu me voltei para mim mesma, eu pude ter esse tempo de cuidar de mim, porque eu sabia que o Senhor ia estar cuidando da minha família de um outro jeito, né? Então, realmente eu pude descansar em relação a isso. Esse é o papel da igreja. Esse é o Por isso papel que hoje eu tento ser muito diferente do que eu era. Eu era uma pessoa que vivia muito para mim, assim, dentro de mim. Hoje eu tento, assim, estar atenta. Se aquela pessoa, principalmente com as mulheres, né, que é mais fácil a gente chegar. Se ela está meio triste, se ela está meio isolada, se ela está meio preocupada, eu tento me aproximar, eu tento discretamente, da forma como foi comigo, né, entendendo que temos um limite, mas eu tento dizer: ó, estou aqui. Se eu puder te ajudar de algum jeito, né, você não está sozinha. Porque é difícil, é muito difícil. Eu lembro com algumas mulheres também que eu conversei no hospital durante o tratamento, que não conheciam o Senhor. Aliás, uma moça, ela era muito nova ainda, mas já casada, com filhos. E eu lembro que a cirurgia dela, ela ficou sabendo, acho que numa quinta-feira, e ela chegou em casa para contar para o marido, e ela viu uma mala, ela contando para mim que tinha uma mala na sala. Ela falou: E ela contou para ele falou: eu estou indo embora, porque eu não aguento isso, eu não aguento passar por isso. Meu Deus. E eu falei: como você passou por isso? Ela falou: Lúcia, eu não sabia se eu enlouquecia, eu não sabia se ela tinha 2 filhos pequenos. Ela falou: eu sabia que eu tinha que cuidar de mim porque eu tinha 2 filhos. Eu falei: como você foi para essa cirurgia, né? Então eu fiquei pensando como ela conseguiu isso, né? Talvez ela nem tenha sabido, mas com certeza Deus cuidou dela, né? Abençoou a vida dela.
Então, por isso que eu sempre falei, Deus, obrigado, porque eu tenho meu marido, eu tenho minhas filhas, eu tenho meus irmãos em Cristo, eu tenho os meus líderes, todos eles me deram uma palavra. Assim, eu lembro que o pastor Eduardo, na primeira... Logo no começo, não vou falar de datas porque eu posso errar, né? Logo no começo, ele chegou para mim e falou assim, eu vou te falar uma coisa que não é Deus falou ao meu coração, mas eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai viver um milagre, você vai viver a cura. E eu tomei aquilo para mim, eu falei, isso vai descer para o meu coração. Todas as vezes que eu estava assim, apavorada, com muito medo, que eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu falava, Deus, e a cura, e a cura. Eu me lembrava dessa palavra, eu falei, Deus, essa palavra vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Essa palavra vai se cumprir. Aquilo que me dá esperança. E era um sustento, né? Por isso que eu não sei como uma pessoa passa sem isso, né? Passa, mas perde tantas coisas, né? É tão mais doído do que já é. Então, eu acho que a gente tem que ter... Por isso que eu quis vir falar, porque eu falei, se isso chegar para alguém, eu não sei, eu espero que essa pessoa se sinta confortada, né? Animada, e saiba que existe um Deus que cura o câncer físico, cura o câncer na alma também, né? E que tem esperança para nós. Ele tem um poder para curar no instalar de Deus. Deus é o mesmo Deus. Os milagres que ele fazia, ele continua fazendo. Mas ele tem um poder para curar no processo. Então, nossa, que nem eu não vivi esse milagre, né? De alguém orar por mim, que eu busquei muito isso. Eu falava, ai Deus, não foi isso. Mas eu entendo que eu vivi um milagre, porque muitas mulheres fizeram o mesmo tratamento que eu, tomaram o mesmo remédio que eu, fizeram a mesma cirurgia que eu, e não estão aqui. Então, eu entendo que eu vivi um milagre. Né? Eu declaro isso, eu sei disso, e eu sei que isso foi Deus. Outros métodos. Outros métodos, né? Sim. E foi o processo, isso né? Foi, para mim tinha que ser assim. É. Né? Tem uma música que eu gosto muito do Rodolfo que fala que das minhas feridas saia poder para curar. Ai, Sim. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar até que a casa esteja cheia. Nossa, é isso. Né? Então é a gente olhar para isso, beleza, olhar para as minhas feridas e falar assim, essa ferida pode chegar para alguém e falar assim, tem esperança? É isso que você está fazendo. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Amém. Tenho certeza que alguém vai estar ouvindo, Amém. Vai estar, não sei se está com câncer ou qualquer outro problema, mas olhar para a sua vida com esperança. Amém. Glória As a Deus. feridas de Paulo e Silas trouxeram salvação para aquele carcereiro. Exato. É a mesma coisa. Tanto as feridas Deus, né? quanto as cicatrizes, elas têm que gerar alguma coisa na outra eu sempre falo para as minhas filhas que eu não acredito no sofrimento pelo sofrimento. Deus não leva ninguém a sofrer simplesmente por sofrer. Tem um propósito. Existe um propósito e existe um processo. Quanto mais cedo a gente descobre, a gente vira a página e a dor ou para ou diminui, enfim, né? Então, eu sempre tentei assim, eu não quero ficar naquela página. Eu quero, vamos, Senhor, o que eu tenho que aprender? Vamos, que eu quero mudar de página. Eu não sou de ficar ali, não. Eu já quero ir. Então, a gente tem que amadurecer. Isso é amadurecer, né? É amadurecer na fé, é amadurecer como pessoa, é crescer. Deus nos chama para isso o tempo todo, né? A gente não aceita Jesus e para ali. É um processo. Eu ainda estou nesse processo, vocês estamos todos. Mas o Senhor tem feito uma boa obra na nossa vida, eu creio, né? Na minha vida, na vida de vocês. Porque vocês também estão aqui levando a palavra de Deus, né? Querendo ou não, é um meio através do qual a palavra de Deus é pregada. E a gente não sabe, né? Que pessoas que vão encontrar e que coração que vai encontrar isso e que vai ser tratado e trabalhado e salvo. É o desejo, né, do nosso coração, eu acredito, em nome de Jesus. Né? Então é isso, né? Glória a Deus. Rapaz, que episódio, hein? Depois falou que não tinha nada para falar. Não tenho nada, tá tudo certo, só não vou falar algumas coisinhas assim e tudo mais. Olha como é tremendo isso, né? Como Deus trabalha na vida da gente mesmo quando a gente se dispõe, né? Sim. Deus é bom, né, para nós, é muito bom. Dá nem vontade de acabar o episódio. Não dá mesmo. Eu só posso agradecer a Deus por ter você na minha vida, você, Humberto. Vocês chegaram na minha vida como uma cura do Senhor para mim, né? Eu não achava que eu poderia amar de novo, ter um sogro e uma sogra da qual eu pudesse olhar com carinho, né? É um pouco do que eu passei, né? E vocês mudaram tudo, né? Vocês são cura para mim. Só do fato de vocês existirem, da forma como vocês são, da forma como vocês se posicionam no Senhor, da forma como vocês temem a palavra, vocês são cura para mim. Então, vocês são essenciais na minha vida. Que bênção, queria deixar isso registrado. Amém. E eu também quero deixar, Rafa, que você também é uma resposta de oração. Para mim. Eu, como mãe, orei por muito tempo. E eu vejo você como uma resposta de oração na minha vida. Então, eu também só posso glorificar o Senhor, né? Agradecer ao Senhor por isso. Deus é muito bom. Glória a Deus. É isso.
É isso. Obrigado. Uma honra te ter aqui. E uma honra ter você nas nossas vidas. Ai, Obrigado pelo discipulado há 9 anos atrás. Há 9 anos tudo atrás. isso já? Eu não tinha cabelo branco, eu tinha só um pouquinho. O meu faz um ano. Então, obrigado pela vida de vocês, pela casa de vocês, por ser quem vocês são. Que Deus continue dando força, que Deus continue usando vocês da melhor maneira possível. Amém. Que do jeito que nós fomos e nós somos impactados, que Deus use vocês para impactar mais pessoas ainda, porque ainda não acabou. Amém. A colheita é grande. Amém, verdade. A colheita é grande. Então, o que nós temos para falar é Deus abençoe. Amém. E foi uma honra viver o processo e é uma honra poder compartilhar do milagre. Amém. Essa é a verdadeira frase, porque nós podemos fazer células na sua casa e da última a penúltima que eu me recordo, você estava no processo e a última você já tinha passado pelo processo. Então nós tivemos essa honra de poder orar junto, nós tivemos essa honra de poder compartilhar junto. Então Deus não faz nada por acaso. Quando o pessoal fala que Deus escreve certo por linhas tortas, Deus não faz isso porque Ele é certo, Ele é reto, Ele é justo. Então não existe linha torta no caderno de Deus. Não mesmo. Existe somente uma linha reta e ela leva para a eternidade. Então, obrigado pela sua disposição e que esse fogo do Espírito Santo continue queimando na sua família, na sua vida, na vida do baiano, que eu gosto muito dele. Amo muito, me ajudou muito quando eu estava construindo a casa. Muitos conselhos, muitas coisas que vocês fizeram por nós. Então, vocês fazem parte da nossa vida. As meninas fazem parte das nossas vidas. Obrigado por confiar na gente, por sermos líderes delas. Então, isso é muito importante para nós também. Por poder nos apoiar também. Então, cara, o que eu tenho para dizer é obrigado. Obrigado, que Deus continue honrando vocês, que Deus continue sustentando vocês. E o que nós sempre falamos, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que podemos caminhar junto, nós estamos aqui para poder chorar junto, nós estamos aqui para poder rir junto, nós estamos aqui para comer aquele churrasco junto, aquela feijoada junta. Então, Deus abençoe de verdade. Obrigado. Obrigado por dispor do seu tempo e o que nós sempre temos falado. Obrigado por gastar a sua vida para honrar o Jesus. Amém. E poder nos incluir nesse processo. Deus abençoe. Deus abençoe de verdade. Amém. Fui muito edificado, fui muito tocado. Cara, Deus é fantástico. Mais um dos episódios que entrou na minha listinha de favoritos. Exatamente. Lúcio, eu quero agradecer. Uma das coisas que eu estava refletindo aqui, e eu estava parando para analisar, foi assim, eu quero construir isso com a minha esposa. Uma das coisas muito legais que os meninos falaram assim, eu quero agradecer a vocês. Vocês quem? O Humberto não está aqui. Mas são um só. Mas vocês são um só, e isso é muito lindo que vocês transmitem. Porque eu vejo, na minha igreja, vocês foram na minha igreja uma vez só. E as pessoas falam assim, o Humberto e a Lúcia e o Humberto. Não fala só, Humberto ou só a Lúcia, não, é a Lúcia e o Humberto e a Lúcia. E é muito lindo o casal que vocês formam em Cristo, porque as pessoas enxergam o amor de Jesus através da vida de vocês. A minha mãe fala assim, eu vejo aquele cara e ela juntos, tá? Porque minha mãe é péssima com nomes, né? Então ela fala assim, os pais da Késia, os dois juntos lá, quando eles abraçam, a gente sente o abraço de Jesus, eles são referência e tal. E isso é notório. Nós enxergamos Jesus muito através da vida de vocês. Quero agradecer hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento constituído na palavra, foi muito graças a vocês que puderam nos discipular. Foi uma bênção, foi uma honra poder fazer aquele discipulado. Eu confessei para vocês no discipulado que eu falei assim, que eu não estava a fim de fazer, mas depois da primeira aula eu fiquei apaixonado. Graças a Deus. Nós não éramos próximos quando você passou pelo processo, mas a Leila compartilhava comigo, a Leila chorava comigo ali, contando da sua história. E eu orava, sim, mesmo não conhecendo, nós orávamos ali por você. E foi um privilégio poder acompanhar a história, não de perto, mas poder acompanhar a história porque eu pude presenciar o milagre de Deus na sua vida, assim, na sua família. Eu lembro ali de você indo para a igreja junto com o Humberto, as meninas ficavam lá do seu ladinho ali, eu ia às vezes, né?
A Leila chegava chorando. Ai, a minha irmã, sei lá o quê. Aí eu, não, Leila, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E glória a Deus por isso. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você mulher sábia de oração, Amém. que tem muito amor pelo próximo. Eu me senti e me sinto muito amado por vocês. Amém. Sempre, porque vocês sempre me tratam com muito carinho e eu vejo esse amor vindo do céu mesmo. Deus Glória a abençoe. Deus. Amém. Eu só posso agradecer, né, a vocês, porque é uma oportunidade assim linda estar com pessoas que eu sou próxima, né? Então muito, muito, muito obrigada por me ouvirem, tenham paciência comigo. Então, glória a Deus por todas as coisas, né? A Ele toda a glória, toda a honra sempre, porque Ele é digno e Ele é muito bom para nós. Amém. Glória a Amém. Deus. E ano que vem você volta para a parte 2 e já puxa o Humberto. Então, ok. Lúcia, como forma de te agradecer, né? É um gesto simples, mas de coração. A gente separou para você também o nosso, Que delícia. a gente chama de carinhosamente Welcome Gift, Que gostoso. Obrigada. para que você possa levar esse tempo de mesa para uma pessoa que o Senhor preparar no seu coração, assim, lembrar de uma pessoa, falar, eu quero ter um tempo faz tempo que eu não converso com tal pessoa. Maravilha. E você poder ter uns biscoitinhos, chazinho, as xicrinhas. Então, para que você possa levar, como o Cauê fala, né, não dá para tirar um pedaço da mesa aqui para levar de brinde. Então, a gente Maravilha. trabalhou esse kit aí com todo o carinho para que delícia. você possa levar. A gente vê, a gente sente todo o carinho que está aqui. Eu agradeço muito, porque eu amo essas coisas. Eu acho que isso é aquilo que a gente estava falando, né? É falar que ama com uma atitude, né? Então, obrigada, né? Eu amei. Glória a Nós que Deus. agradecemos e que as pessoas possam ser curadas através desse testemunho. Amém. Em nome Que de as pessoas Jesus. possam ser curadas através desse episódio. Se estamos gravando hoje é porque Deus permitiu, se estamos falando sobre isso é porque Deus permitiu e porque alguém precisa ouvir. E se essa pessoa precisa ouvir e ela for curada, cara, amém. Que assim seja. Com certeza. Que assim seja. Curiosamente, né, o episódio não está indo ao ar nesse dia, mas hoje está sendo, né, um feriado referente a finados. Né? E a gente está aqui falar hoje sobre a vida. Sobre vida. Sobre vida. Porque é isso que Deus tem para nós, né? Deus não tem a morte. Deus tem a vida. Então, é essa visão que nós temos que ter, né? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa é a questão. Essa é a chave do negócio. Então, que as pessoas possam ter vida. E a única vida e o único que pode dar essa vida é Jesus. Então, que nós possamos gastar a nossa vida para que a vida de Cristo alcance outras pessoas. Sim. E como fala, né, a nossa leve e momentânea tribulação Exato. produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então pode ser o que a gente passar aqui. Não Vale a se pena, compara. nada se compara com o que vem. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Bom, para a gente finalizar, aqueles recadinhos básicos, Cauê, qual que é a promoção aí? O Vini já falou, já. A promoção é que o like tá de graça, o compartilhamento tá de graça. Cara, aquele aviãozinho, sabe aquele aviãozinho que tem do lado, assim, sabe? Tem um aviãozinho assim, ó, que é bem bonitinho. Aquele aviãozinho, você clica nele e você manda pro grupo da família, pro grupo do futebol, pro grupo da igreja, pro grupo dos adolescentes, dos jovens, onde tem papagaio, periquito, cachorro, para quem você quiser mandar, você pode mandar, não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, pode mandar, não vai... A gente não quer que você faça isso porque a gente quer... Não, a gente só quer que pessoas sejam alcançadas. Que pessoas escutem esse testemunho, que pessoas escutem que, cara, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Que o mesmo Deus que operava lá no Antigo Testamento, que operava lá na época que tinha os discípulos, cara, é o mesmo Deus que opera hoje. E Ele continua fazendo milagres. Não importa o processo, mas Ele continua fazendo milagres. Então, o importante de você curtir e compartilhar, de você enviar para alguma pessoa, é para que essa mesa se expanda e alcance mais gente. Então, cara, deixa o comentário lá se você quiser uma oração. Cara, estou passando por algum problema, deixa lá, a gente leva para a caixinha de oração da nossa igreja, a gente coloca o seu nome lá, você vai ser constantemente abençoado pelas orações das terças-feiras que as mulheres estão lá na igreja, das quintas-feiras que tem os cultos, das segundas que tem as orações na igreja do Vini e do Rafa, das quartas que tem o culto lá também, dos domingos, dos sábados. Então você vai ser constantemente abençoado com essas orações. Então não é porque a gente quer ser famoso, não. A gente só quer que a mesa seja expandida. A gente só está aqui porque a gente quer gastar a nossa vida para poder coroar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Independente se eu esteja bom, ele é digno. Independente se eu esteja vivo, ele é digno. Independente se aonde eu esteja, ele continua sendo digno.
se eu esteja trabalhando, se eu esteja desempregado, ele continua sendo digno. E a gente só quer continuar fazendo a vontade daquele que é digno de toda honra e toda glória. Então, cara, deixa lá, não vai cair seu dedo. E se cair, a gente ora e Deus restitui ele lá de novo. Mas eu tenho uma coisa para falar, nós começamos o podcast em março, né? Isso. Você sabia que desde março não caiu o dedo de ninguém que compartilhou? Ou seja, isso... Entendeu? Então, assim, se não caiu o dedo de ninguém, então, cara, vai Pelo lá. contrário, eu acho que a mão da pessoa tá ficando até mais bonita. Então, assim, então deixa lá, aperta lá, deixa o like, deixa para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para que as pessoas entendam que esse vídeo é relevante e alcance mais pessoas. É só para isso. Também. O Instagram também, cara, @juntos na mesa, tem o Spotify, tem o Facebook, tem o YouTube, ou seja, você não tem desculpa. Não tem desculpa, é sem massagem, não tem desculpa. Entendeu? Então deixa lá, ajuda a gente, ajuda a que esse vídeo chegue em mais pessoas, ajude a que testemunho de pessoas como a Lúcia, como outras pessoas que têm vindo aqui, cara, tem edificado e a gente tem sido muito edificado aqui. Então, vai, eu só gastei esse tempo de 1 minuto para poder falar isso para você. Cara, comenta, compartilha, curte e envia lá para o grupo da família e fala assim, assiste aí. Exato. A Lúcia tinha comentado aqui de ir atrás de informação, né, cara? Esse episódio aqui, você tá louco, é uma aula. Uma aula de informação. É uma aula aqui, então tem... Cara, A informação já tá tudo aí, já é só assistir. Então, de graça. de graça, de graça, de graça. Mas é isso, gente. Obrigado e Deus abençoe vocês. É isso aí. Bom, então ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe. Deus abençoe.